Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba, estamos aqui no 7º episódio, em mais um episódio do Way to Christ. Do meu lado está... Oi pessoal, tudo bom? Mais um podcast, né, Juba? Exatamente, podcast que a gente está fazendo agora. O último podcast que a gente fez foi muito interessante, né, falar sobre... Principalmente a gente falou com um pastor, um líder, né, de igreja, né, onde a gente tirou algumas dúvidas. Sim, né? Batalha espiritual, umas coisas bem malucas, né? Muito bom. Tirando nossas dúvidas. E hoje, né, com um assunto muito bacana, né? Temos com uma pessoa um muito convidado boa. muito bom, especial, né? Fala pra gente aí, se apresenta, né? Seu nome. É isso aí. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wilson Valentim. Muito bom estar com vocês mais uma vez aqui, o Juba, o Andres também. Um privilégio, uma honra e uma grande responsabilidade também, com certeza. Obrigado, irmão, por ter vindo aqui, né? Por você estar do nosso participado, convite, né? Porque, como falei no episódio anterior, né? É muito difícil trazer pessoas para o podcast, e principalmente pela responsabilidade que nós temos hoje, né? Passar a mensagem para os jovens é muita responsabilidade. Então, grato por essa sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É interessante que o nome dele é Wilson, né? O meu nome Wilson, é Nilson. Wilson. O meu nome é Nilson. Nilson E aí, se você olhar, é próximo. Mas a essência veio do mesmo essência. Sim, né? O pessoal, com certeza. tem um estudo que fala uma etimologia dos nomes. Né? Mas enfim. Bom, a gente agora vai falar do One Way Productions, que é a nossa produtora, que a gente tem uma hub. A gente fala hub, na verdade é uma rede, né? Uma rede de podcasts, mais fácil. Uma rede que a gente tem outros podcasts também, tá? Se você quiser então contratar a gente tem um estúdio de podcast que a gente produz. Outros podcasts, se você quer ter seu próprio podcast, entre em contato conosco, que a gente vai produzir o seu podcast, desde os cortes, desde as artes. Isso aí a gente se vira, né? A gente tem uma agência aqui. E a gente tem uma agência também, siga a agência nas nossas redes sociais, que é a One Way Productions, para você estar inteirado das novidades, para você ver o que a gente está produzindo lá e como é que é o dia a dia de uma produtora, né, Anderson? E esse podcast aqui a gente fez direcionado para os jovens cristãos, como o próprio nome fala, né? Way to Christ, caminho a Cristo. Ou seja, a gente tenta levar alguns testemunhos, né, para os jovens, para eles se manter dentro do caminho a Cristo, né? Que isso que interessa, que importa aqui, né? E aqui a gente fala sem papo na língua, a gente fala mesmo, né? Não tem, a gente faz né? Pergunta polêmica. Ou não. ou não, né? São perguntas que talvez a galera aí tenha, né? Tenha em mente de fazer, mas não tem naquele negócio, se anima e fala, pastor, vem aqui, vou te perguntar um negócio mais íntimo, né? Mas aqui a gente faz porque... A gente tá como se fosse um papo normal, se encontrasse a gente na pizzaria. Entre amigos, né? Entre amigos. Pizzaria. Então, pastor, na verdade é isso que eu queria te perguntar. Você conversou comigo no off aqui. Você é pastor, missionário, evangelista, pregador, então, padre? Tô brincando. Multifunções. Tô brincando. Bombril. Bispo. Não, eu sou evangelista, né? Evangélico, né? Óbvio. Mas eu não sou pastor, né? Então, na denominação a qual faço parte, a gente não... Um pastor ele precisa fazer uma faculdade de teologia, né? 4 anos, prestar vestibular e tudo. Sim. No meu caso, a minha formação não é teologia, minha formação é história. Então, mas isso não impede de que eu exerça um ministério dentro da igreja, né? Assalariado, remunerado, mantido pela denominação. Então, o meu trabalho seria... eu trabalho com pessoas que querem conhecer a Bíblia. Então, eu dou instrução bíblica para as pessoas, oriento elas a respeito da doutrina bíblica, dos fundamentos doutrinários da palavra de Deus, né? Então, assim, o meu trabalho é fazer as pessoas entenderem que está ali o tempo todo, mas clarificar para elas um pouquinho mais, de forma mais didática, talvez, de forma mais clara, mais simples, para que elas possam compreender melhor aquilo que a Bíblia está dizendo para elas, né? Que o Senhor está dizendo através da Bíblia. E o meu trabalho é muito mais de auxiliar o pastor do distrito, né? Digamos assim, que é uma região onde comporta várias igrejas. Onde está a igreja. Isso, e aí eu auxilio o pastor na parte de evangelismo, né? Parte de evangelística, né? Então eu treino a igreja para o trabalho missionário e também eu auxilio aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus. Trabalho com afastados também, já trabalhei com presidiários, já trabalhei com menores infratores, né? Então, basicamente, esse é o meu trabalho. Vamos daí detalhar mais pra frente sobre essa questão aí. Sim. Mas antes eu queria saber a sua história, porque eu, por exemplo, talvez o Anderson conheça você, né, Anderson, que você convidou ele e tal. Mas eu não conheço você. Eu conheci ele, na verdade, já vi alguns sermões do
do Wilson. Então, acho assim que ele é. Você falou que você estudou ou estuda, né? A parte história, dele, né? E eu acho muito interessante isso, porque a história faz parte de... a história é muito rico aprender da história, principalmente de Jesus na Terra. Toda a história ela se complementa com a Bíblia de qualquer jeito, né? Então, eu acho muito interessante, porque esse é o nosso fundamento, né? Onde nós vamos sempre para a história, para saber, né? Como prosseguir, né? Mas me explica a sua história, como é que você chegou nisso, como é que o seu testemunho também? Então, eu sou de família cristã já, né? Então, eu não, como o pessoal sempre fala assim, eu conheci Jesus, estava no mundo, nas drogas, na Bíblia. Então, eu não tenho essa parte, né? Então, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, né? Você é de berço, né? Sou de berço, né? A gente fala sou de berço, né? Eu tive também, graças a Deus, esse privilégio. Vocês também, então, é um privilégio, né? Eu acho que é assim, sabe, até abrindo um parênteses, eu acho muito legal essa parte, porque valorizar isso. Porque muitas vezes você valoriza aquele que estava no mundo, que fez coisas erradas e veio para Jesus, mas você esquece daqueles que mantiveram fiéis o tempo todo. Sim, então eu acho muito legal você valorizar também esse pessoal, essa galera que embora passou por várias tentações, vários problemas, mas se manteve fiel. Então isso é muito legal, você valorizar essa galera também. Né? Minha família cristã, legal. A família da minha mãe toda cristã, a do meu pai não. Né? Eram católicos, mas assim, aquele católico não praticante, como se falava. Né? Católico de fachada, digamos assim. Mais religião ou menos, de fachada. Mais ou menos isso. Né? Então aí eu me batizei logo cedo já, né? Com 14 anos, me batizei na igreja, né? Fui batizado. E aí eu, como todo adolescente, todo jovem, né? Cristão, ele enfrenta suas dificuldades logo no começo ali, algumas, né? Sim. Enfim, enfrenta algumas coisas da vida, né? Graças a Deus eu consegui passar por elas, porque eu tive muitas pessoas próximas a mim, que até hoje eu sou grato a elas, porque foram meus mentores e mentoras, digamos assim, né? Então, eu não tive um pai na fé. Eu tive vários pais e mães na fé, que me ajudaram a entender, a ser maduro, a amadurecer na fé, a conhecer um pouquinho mais do que é o cristianismo, né? E depois, com o tempo, eu fui aprendendo a caminhar sozinho também, como uma criança normal, né? Então, eu batizei logo cedo na igreja, né? E aí, segui a minha caminhada e fui estudando, fui aprendendo algumas coisas dentro da igreja. Então, eu já fui diretor de jovens da igreja, eu já fui sonoplasta da igreja, né? Técnico, né? Meu primeiro, não só a parte... Isso, exatamente. Meu primeiro cargo dentro da igreja foi como sonoplasta, né? Cuidar da parte técnica ali da igreja. Eu era muito tímido, né? Ainda sou um pouco, mas hoje, como a gente fala muito em público, você perde um pouco esse medo, né? Geralmente a pessoa chega pra mim, fala um monte, não sei o quê, tá no púlpito pulando, sou tímido. Sou tímido. Você aprende a superar, né? Então, eu gostava muito de ficar, tipo assim, atrás das câmeras, né? Não aparecer muito assim pra galera. Né? Aí, um dia alguém me convidou para pregar na igreja, né? Meu primeiro sermão na igreja foi com 16 anos, né? Preguei a primeira vez com 16 anos na igreja e o meu primeiro sermão, assim, eu tenho o sermão até hoje guardado em casa, como lembrança, no meu primeiro sermão que eu fiz. Eu guardo ele até hoje, eu lembro dele até hoje, eu posso pregar ele hoje, se preciso for, porque eu lembro dele. Marcou muito para mim, né? Mas o sermão em si, na minha cabeça, ele duraria tipo 1 hora, assim, mais ou menos. Mas durou 15 minutos, assim. Se durou 15, né? Já passei por isso aí, viu? Foi muito rápido, né? Então eu achei que ia demorar planejei, rabisquei e tal. Quando chegou lá, eu não falei nem metade daquilo que eu planejava falar. No meu primeiro sermão também aconteceu a mesma coisa. Eu acho que é meio que acontece isso. Acho que é meio natural. Acho que é nervosismo, né? Fica nervoso, né? Começa a falar rápido e esquece algumas coisas, né? É normal. E aí eu lembro que eu segurei com a mão esquerda assim no púlpito, assim, né? Agarrei com força e outra mão e segurei o microfone assim e fiquei nessa posição, assim, uma mão segurando o púlpito e a outra aqui segurando o microfone. E eu fiquei assim uns 15 minutos. Tenso. Né? E daí para eu poder soltar a mão daqui do púlpito para poder virar a página do sermão foi um sacrifício, porque daí minha perna estava tremendo e aí eu estava com medo de largar do púlpito, minhas pernas tremerem, eu caí, nossa, foi um sufoco. Mas graças a Deus, consegui concluir o sermão. Concluí o sermão, né, e tudo. De lá para cá, eu fui aprendendo a desenvolver um pouquinho mais, né, esse dom, né. Eu acho que é um dom que Deus me deu, né, para ministrar a palavra, né, para qualquer tipo de pessoas, né,
público que haja. Não é né? fácil, né? É uma grande responsabilidade, né? Eu acho que é uma grande para você subir dentro de uma igreja que está ali sedenta da palavra e você saber que você não está ali para defender a sua causa, não está ali para defender os seus pensamentos, as suas ideias, mas você está ali para falar aquilo que Cristo comissionou você para falar. É verdade. Então é uma resposta muito grande, né? E aí eu fui desenvolvendo o meu ministério, o meu trabalho, o meu dom quanto a isso, né? E hoje eu estou com 38 anos, já tenho uma caminhadinha já. Mas Tanto de pregação quanto de parte de evangelismo também. Que benção. Faz quantos anos isso? Já que você está nesse mundo... Eu sou batizado. Não, tipo, pregando. No ministério. Pregando. Então, dos 16 aos 38. Quem de vocês é bom de matemática, para fazer rapidinho aí a conta? Me ajuda, porque a minha área não é das... Quase 22 anos. 22 anos. 22 anos. Mais ou menos aí. Esses 22 anos não foram todos eles dedicados à pregação, né? Então, daí eu fui diretor de jovens. Depois de sonoplasta, eu fui diretor de jovens. Eu já fui diácono da igreja. Aí houve um momento em que eu fui eleito pela igreja, que a eleição na igreja ela é local, né? Então a igreja local elege os seus líderes, né? Então a igreja local se reúne, é uma reunião chamada Comissão de Nomeações, e dessa comissão se reúne junto com o pastor e eles elegem o próximo líder do ano que vem. Então, numa dessas comissões que foram feitas, eu fui nomeado pela igreja como o primeiro ancião. O que é o primeiro ancião? O primeiro ancião é como se fosse o pastor local da igreja, porém não remunerado, né? Então ele é o líder. Abaixo do pastor, ele é o líder da igreja, né? Então, ele responde, na ausência do pastor, ele responde pelo pastor. Tipo, diácono não, perdão. Tipo o segundo pastor da igreja normal. Mais ou menos. Só que ele não é remunerado. Presbítero. Só que ele não é voluntário, ele é voluntário, né? Então, eu fui eleito por essa igreja, por esse ministério, e eu fiquei nesse cargo da igreja por 4 anos consecutivos, massa, né? A cada ano havia uma eleição e eu fui renomeado de novo, né? Aí houve um tempo em que uma vez uma pessoa ouviu eu pregar numa igreja, né? Isso lá em Ponta Grossa, não aqui em Curitiba, né? Eu sou de Ponta Grossa. Isso que eu ia te perguntar, você é de outro estado? Sou de Ponta Grossa. Estado não, porque Ponta Grossa é aqui. É pertinho. Então eu nasci e me criei lá, né? E aí houve uma vez que eu fui pregar numa igreja, né? E antes disso, uma ordem cronológica para poder entender melhor, né? Eu me criei com a minha mãe e com o meu irmão, né? Meus pais são separados, né? Desde quando eu era criança ainda. E aí minha mãe trabalhava como diarista, né? E eu cuidava do meu irmão em casa, né? Então minha mãe saía de manhã para trabalhar, eu ficava com ele em casa e tudo mais. Você é mais velho, primogênito? Eu sou mais velho, Somos 2 irmãos apenas, né? E aí aconteceu que eu estudava à noite. Então eu ficava de dia com meu irmão, minha mãe chegava do trabalho e eu ia para o colégio à noite, né? Sim. E aí houve um momento que eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu não quero estudar mais. Eu quero trabalhar, não quero estudar mais. Aí minha mãe falou assim: tudo bem, já que você não quer estudar, então você vai trabalhar, você não vai ficar sem fazer nada em casa, né? Abuso, daí ela me incentivou e, né, me motivou a arrumar algum tipo de trabalho. Meu primeiro emprego foi como vendedor de sorvetes, né? Trabalhei como vendedor de sorvetes. Mas o problema é que assim, era época de verão, muito calor, então eu mais chupava sorvete do que vendia. Aí no final do dia eu tinha que pagar em vez de receber pelo sorvete que eu estava no carrinho. E aí foi no prejuízo, né? Prejuízo total, Prejuízo total. Fiquei ali, acho que, sei lá, uns 2 meses só, não deu muito certo. Daí eu fui trabalhar com uma outra função também como vendedor, mas esses pessoal lá do norte que vem para cá, vender enxoval, chama-se mascate aqui, né? Vende panela, jogo de toalhas, eu trabalhei com isso por 2 anos também. Depois disso, trabalhei numa marcenaria como auxiliar de marcenaria, né? Daí, nessa época, aí que eu fui pregar numa igreja e um irmão da igreja lá, um advogado, ele viu eu pregando. E aí, no final do culto, ele me falou assim: onde que você mora? Eu falei: eu moro em tal lugar. Eu falei: eu vou te levar em casa, então. E aí ele me pôs no carro dele e me levou em casa. No caminho para casa, ele me perguntou o seguinte, falou assim: o que você precisa para ser pastor? Eu falei: olha, eu preciso terminar os meus estudos, eu não tenho um ensino médio ainda completo, tal, para estudar, trabalho e tal. Eu expliquei minha história para ele assim, tal. Ele falou assim: eu vou te ajudar, vou pagar os teus estudos para você terminar os teus estudos, e quando você terminar, eu vou levar você para um colégio, eu vou te ajudar a ir para um colégio, eu vou tentar conseguir uma bolsa para você, e eu vou fazer de tudo que eu puder para você ser um pastor. E foi assim. Que benção. Ele me ajudou, ele pagou os meus estudos que faltavam e tudo, né? Enfim.
Até hoje eu sou grato a essa pessoa, muito grato a ela. Por ética, ele não vai... Eu, obviamente, não vou citar o nome dele aqui, mas ele sabe quem é, né? E eu, Deus abençoe a vida dele. Com certeza. Somos muito amigos até hoje, inclusive. Fui muito grato a ele por isso, né? Foi um pai para você, digamos? Foi um pai. Foi um outro pai na fé que eu tive. Né? Um outro pai na fé que eu tive, né? E aí, então, depois desse momento, eu acabei... quando terminei esses estudos, eu falei assim, doutor, porque ele é advogado, eu falei, doutor, eu não vou estudar teologia. Eu acho que eu vou fazer alguma outra coisa na minha vida e tal. O que você vai fazer, então? Eu falei, não sei, eu vou pensar ainda. Enfim, aí ele me deu liberdade, não me forçou, né? Não falou, não, eu paguei, você vai ter que ir. Não, ele foi super tranquilo quanto a isso, respeitou a minha decisão. Também, né? Muito amigo, né? E aí eu segui a minha vida, fui fazer outras coisas. Houve um tempo que eu trabalhei com... aí eu fiz um curso de informática, na época, lá, um curso técnico que a gente falava, 2014, 2015, mais ou menos, que aí englobava 3 áreas. Informática básica, o instinto, né? Hoje nem se fala mais o hardware, né? Que pegava formatação de computador, trocar peça. Hoje qualquer pessoa faz isso hoje, né? Não é qualquer um não, porque às vezes a gente precisa, assim, ter uns caras bons mesmo, poucos. Tem uns caras... Assim, eu entendo que é mais plural, mas hoje difícil. Hoje é mais fácil porque o próprio computador já vem com o sistema embutido. Sim. Na minha época, você tinha que colocar o CD lá dentro, dar o comando lá, formate C, 2 pontos, lá pelo DOS, raiz, tal. Né? Mas o que eu digo é porque a gente mexe com computadores mais avançados, então por isso. Realmente. Aí eu fiz esse curso também, daí fiz um curso de web designer, né? Programação e web designer. E aí a escola que eu trabalhava me contratou para dar aula. Aí eu terminei o curso em 3 anos, aí no 4º ano eles me contrataram para dar aula. Eu dei aula daquilo que eu aprendi. Em que escola era? Definitiva Informática, se eu não me engano. Faz algum tempo já. Era uma escola técnica, né? Entendi. Não era faculdade, né? Aí eu dei aula, daí depois de um tempo eu arrumei emprego numa agência de publicidade. Aí eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, trabalhar nessa área de web também, com programação, com designer, né? Com design de fachada, logomarca, flyer, toda essa parte de publicidade aí. E eu fiquei 10 anos nessa área de publicidade. Aí, depois de 10 anos, eu recebi uma ligação de um pastor da igreja me convidando para eu me tornar um evangelista da igreja. Aí foi aqui, então, o momento que eu pedi a conta da agência que eu trabalhava, né? Pedi a conta dessa agência, fiz o acerto com o meu patrão e na quarta-feira eu recebi a ligação dele. Na segunda-feira eu estava em Curitiba para começar a trabalhar já no ministério. E eu estou até hoje. Né? Que benção, cara. E você sempre fez isso aqui em Curitiba, Curitiba em si? Ou você foi para algumas regiões aqui? Fiz regiões diferentes também. Quando eu comecei no ministério, eu trabalhava em Ponta Grossa, que é a minha cidade. Sim, sim. Né? Então, lá em Ponta Grossa, eu atendia 3 distritos e tinha um outro colega que também trabalhava lá, atendia outros 2. Lá são 5 distritos, né? Então, eu atendia 3 e ele atendia 2 e mais outras igrejas em Castro, que é uma cidade bem próxima também, ele é Ponta Grossa. E eu fiquei lá em Ponta Grossa 2 anos, mais ou menos. Aí, um dia, um pastor, né? Vamos dizer assim, ele é o líder do ministério ao qual eu exerço, né? O meu chefe, digamos assim, né? Sim. Mas a gente não chama de chefe porque é muito pastor, mais, né? Sim. Mas ele me chamou para vir morar em Curitiba. Falou, eu quero levar você para Curitiba, para você trabalhar lá na mesma área, mas em Curitiba, tem mais campo, tem mais abrangência do teu trabalho, do teu ministério. E aí que ele me convidou para vir trabalhar, para exercer o ministério em Curitiba, né? Mas enquanto eu estive em Ponta Grossa, eu trabalhei com menores infratores, eu trabalhei com presidiários, trabalhei com moradores de rua. Isso que eu queria te fazer uma pergunta. Eu estava vendo um cara que ele trabalha, um rapper, ele é aqui do Paraná, ele não é de Ponta Grossa, ele é de Maringá, chamado Tiagão. E ele tem um trabalho muito forte, cara. Isso que eu queria até te perguntar, já que você falou que você conhece ele, é muito legal. Porque como é que é esse trabalho com presidiários, cara? É um negócio que eu acho interessante. Deve ser não sei se é estressante, mas é muito perigoso, né? Eu acho interessante. Eu gostaria de fazer isso daí, cara. O cara é de Ponta Grossa, daquela região ali. Se ele não conhecer esse Thiagão... Todo mundo conhece. Não, mas tem gente que não conhece. Vai que a Lígia, por exemplo, amiga nossa, que é lá de Ponta Grossa, essa região também não conhece. Então é complexo. Mas, pô, como é que é isso? Cara, assim, quando eu comecei nesse ministério, eu comecei no Cadeião lá em Ponta Grossa, né? Então, é um pessoal assim que eu vou te dizer assim, é um pessoal muito sedento da palavra. Isso, né? eu já ouvi falar. Pessoal muito... você vai encontrar todo tipo de pessoas também, assim como aqui fora você encontra todo tipo de gente, na igreja também. Mas é um pessoal muito sedento. Então, a primeira vez que eu entrei dentro de uma cadeia, foi para começar a fazer esse ministério com um colega que já trabalhava com isso há algum tempo, né?
Foi ele quem me ensinou. Conhecia os caras lá e tal. Né? Isso, ele já conhecia todo o processo, como funcionava, né? E tudo mais. Sabe, né? Sim. E aí eu comecei esse ministério com ele. Eu lembro até hoje, foi uma quarta-feira, 11 horas da manhã a gente entrou. E eu nunca tinha entrado, né? Num lugar desse, né? Foi muito impactante para mim, assim, chegar... Outra realidade, né? Outra realidade. E na minha cabeça, quando a gente chegou para começar o trabalho lá, eu achei que a gente ia chegar tipo no corredor, ou chegar perto da grade, né, e fazer dali. Não, mas a gente entrava dentro da cela mesmo com os caras. O carcereiro abria a cela, a gente entrava, ele trancava a gente lá dentro com os caras e voltava a fazer o trabalho dele. Que massa, E a gente cara. ficava lá dentro. Mas é por causa que para eles não fugir, né? Eles trancavam vocês dentro para trancava a gente junto com os presos lá dentro, entendeu? E a gente ficava lá. Mas você não tinha medo dos caras pegar uma faca Eu lá? tinha. Na verdade, assim, Esses caras têm faca, sabia? Tem, eles têm. Cara, tem muita coisa lá dentro, assim, né? Se Enfim. acontecesse uma rebelião, vocês vão ser o primeiro que ia ser usados, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Teve uma vez, dando um salto, Pode falar. né? Uhum. Teve uma vez que a gente entrou um sábado à tarde lá para fazer o trabalho, que daí da quarta-feira mudou para o sábado, né? Isso no Cadeião ainda. Teve um sábado que a gente chegou lá, e aí teve um preso que chamou a gente num canto assim, porque lá todo mundo que entra pregar é pastor, né? Então chamou eu num canto e falou assim: pastor, vou te falar uma coisa. Era para ter uma rebelião hoje aqui. Olha aí. Veio ordem lá de cima, que é lá do PCC, né? Sim. Falou assim, tinha uma ordem para fazer uma rebelião aqui hoje. A gente não vai fazer por causa de vocês. Olha aí. Porque a gente respeita muito vocês, a gente não quer atrapalhar o trabalho de vocês e a gente não quer complicar vocês. Mas no próximo sábado não venham que vai ter rebelião. E não fala para ninguém. E aí a gente fala assim, pô, e agora, né? Não posso falar, cara, não posso falar. Não ouvi nada. Não ouvi nada, nem nem sei sei que você nada. falou. Eles te deram a confiança, né? A confiança. De falar, cara. E no sábado que vem a gente não foi, teve rebelião, cara. Que isso, cara. Teve rebelião. Mas olha só, que respeito, até lá dentro tem respeito, né? Ô, tem as moral de ir, cara. Se vocês forem, se você for de novo numa daqui, Vamos marcar. me vamos, fala pra vamos, mim, cara. vamos Se eu puder, eu fazer um vou, mano. esquema. Vamos Eu acho sim. da hora antes daí, mano. É legal. Eu fiz trabalho por 4, 5 anos. Porque Jesus fala, cara, todo cristão ele deve visitar os enfermos, os cativos, os que estão presos. Por Sim, mais que é perigoso, idosos, é né? assim, nós temos que ir. É porque assim, sabe o que acontece? A nossa filosofia de trabalho com esses presos é a seguinte, cara. O cara fez coisa errada, ele fez. Ele está pagando pelo que ele fez. O que ele tem que entender é o seguinte, a lei do homem pede que ele pague, mas a lei de Cristo liberta ele desse mal. Com certeza. Então, ele precisa pagar o que ele fez, isso é fato. Não tem nem que questionar. Mas ele pode ser liberto em Cristo. Então, o nosso trabalho lá é falar o seguinte, cara, você tem que pagar pelo que você fez. Mas Cristo oferece para você uma liberdade maior do que você tinha antes. Que mesmo que eu já vi essa frase muitas vezes lá dentro. Uhum. Eu antes era livre lá fora, mas era escravo espiritualmente. Hoje eu sou preso estou atrás das grades, mas eu sou livre em Cristo. Olha aí, eu já vi Entende? fotos aí também. Então a gente tinha depois na penitenciária a gente tinha 73 presos batizados lá dentro. Batizados. A gente fazia batismo, colocava lá uma caixa d'água e batizava eles lá dentro da cara, cadeia mesmo. Uma coisa que é bem interessante é que eles se convertem mesmo. Sim, Desde 73, são firmes. se bobear 69 ou 70 ainda estão com Deus e não voltaram. Porque um dos maiores problemas é os caras que vão pra lá e voltam pra rua pra matar, pra roubar. Entendeu? É fogo. Mas tem nesse A lado aí- reincidência também, lógico, né? Nem todos em eles, qualquer lugar. mas Mas se não fosse o trabalho da igreja, talvez esses Não, caras... não. Olha quantas histórias que a gente escuta aí na internet, no YouTube. Dita lá, testemunho de ex-presidiário. Tá cheio. Eu Cheio. conheci cheio. pessoas que têm famílias construídas que há 10 anos, 15 anos atrás estavam presos. E hoje em dia tá um filho aí e tal. É uma benção. Mas tem algumas pessoas que têm um preconceito, sabe? Tipo, Tem. até mesmo não tem credibilidade daquelas pessoas que se convertem na prisão, sabia? Assim, você sabe que eu Tem todo É lugar, difícil né? de acreditar, entende? Porque talvez essas pessoas falam assim, mas aquele cara tá fazendo por algum motivo. Tipo, ou que, né, se livra dos caras lá dentro mesmo, né? Ou tá querendo sair da prisão falando que tá convertido. Você sabe que antes de eu começar a fazer esse ministério, eu tinha comigo a seguinte frase: bandido tem que apodrecer na cadeia. Eu tinha essa frase comigo. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, essa frase sumiu da minha mente, assim. Eu mudei por completo, entende? Porque eu passei a entender que aqueles caras, aquelas pessoas que estão lá, elas também são filhas de Deus. Sim. E até teve um dia que um preso falou uma frase
que eu nunca me esqueci. Ele disse o seguinte: pastor, ele falou assim, o que nós fizemos e o que vocês fazem lá fora, perante Deus é a mesma coisa, é pecado igual. A diferença é que a gente está pagando pelo que a gente fez e vocês não pagam. Então, se você parar para analisar essa frase que eu ouvi lá dentro, ela forte, né? É forte, é muito real. É real. Mas É assim, real. tem pecados e pecados, meu. Pecados e pecados. Olha, o cara... Pô, não é assim também. Você cometeu um pecado ali, você ficou com Não, raiva mas do irmão, o outro o cara que ele matou quis alguém, dizer, Israel, é que o pecado é pecado. Diante Ou seja, de Deus por é a mesma mais coisa. Uma mentira, isso não tem pecadinho, diferente pecadão. seja Exato. o nível de pecado. Não, né? agora eu entendi o ponto. Tipo Você assim, não uma é preso mentira, por- desde uma mentira a um roubo. entendeu? É. Todo Você pecado não é vai ofensa a preso Deus. por Perante a ofender Deus, uma pessoa. é. entendeu? Não, mas Você perante humilha a a pessoa Deus, no né? trabalho, você não é preso. Mas é o mesmo pecado. Perante a Deus tem o mesmo peso, isso que eu quis dizer. Isso. Tanto que É Davi, verdade, quando ele é cometeu verdade. o pecado com Batseba, o do adultério... O adultério é um pecado gigantesco, comissão do Exato. próximo. Não, e Davi, cara, ele adulterou com a mulher do cara, depois ele mandou matar o marido da mulher. Então, aí você tem 2 pecados, adultério e formação de quadrilha. Aí depois, ainda por cima, ele encobre o pecado, pega a mulher, como se nada tivesse acontecido, traz para casa dele e fica tudo certo. Como Aí nada Natan, aconteceu. o profeta Natan, é o que vai lá e fala, cara, você tem pecado. Quando Davi reconhece o pecado dele, lá no Salmo 51, ele fala o seguinte, olha, contra ti pequei, somente contra ti. Então Davi entendeu aquele princípio, que todo pecado é ofensivo a Deus. Todo pecado é um ato de rebelião contra Deus. Então não importa se você mentiu, se você roubou 10 centavos ou se você roubou R$1 milhão. É pecado. É pecado diante de Deus igual. A diferença são as consequências. É verdade. As consequências são diferentes. Uhum. Logicamente, se eu vim aqui hoje com vocês, eu pego e levo um celular embora, cara, beleza, você reclama para mim, amanhã eu trago para você. Sim. Tudo certo. Agora, se eu pegar e roubar o aparelho que vocês têm aqui, entende? Aí a consequência é muito maior. E se eu for Até preso... uma morte, né? Até a morte. Então, a consequência é muito diferente. Exatamente. As consequências são diferentes, mas o pecado é o mesmo. Então, isso foi o que o cara me disse aquele dia lá. Olha, o que vocês fazem, o que nós fazemos, perante Deus é a mesma coisa. Só que nós estamos pagando o que nós fizemos. E vocês vão pagar ou não estão pagando. Eu quis dizer isso, né? Então, tipo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Era um cara meio rebelde, assim, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, que vocês não vão pagar como eu estou pagando. Isso que ele quis dizer, Eu entendeu? entendo que é uma crítica que ele fez. É uma né? crítica, mas é uma crítica verdadeira. Mas uma Tem crítica muita verdade que nisso. você basicamente te mudou o pensamento totalmente. Total. Cara, é forte. Até eu ouvindo isso daí, cara, é muito forte. Muito E forte. como é que é quando você vai assim na academia, quando você volta assim? Tipo, cara... Cara, então, nesse primeiro dia que eu fui lá, quando eu saí de lá, e assim, quando a gente entrou, então eu já fiquei com medo, porque aí o pessoal fazia uma roda no solário, eles chamam de solário, que é o banho de sol lá fora, mas ainda assim é preso, né? É fechado. E aí a gente ficava no meio e eles faziam uma roda em volta da gente para a gente fazer estudo bíblico com eles, né? Aí a gente entregava uma Bíblia para cada um deles, uma lição e um lápis para eles poderem escrever, né? Aí eu pensei comigo assim, cara, se esses caras pegam esse lápis e pulam em cima da gente, mano, cara, não sobra nada. Os caras estavam em 42 e nós em 2 lá dentro no meio deles. A gente fica vendo muito filme, né, cara? Fica muito filme, você fica pensando Já viu muita assim? coisa, né? Aí eu falei pro meu amigo, né, meu colega que estava junto comigo, que foi o que me levou a primeira vez. Eu falei, cara, e se esses caras pegam esse lápis e pulam em cima da gente, mano, o que acontece? Vamos usar colete a próxima vez. Aí ele falou assim pra mim, cara, fique tranquilo. Vai na jugular, já era Já colete. era. né? Aí ele falou assim, cara, 2 coisas. Primeira, os caras respeitam muito a gente aqui dentro. Muito. Segundo, se os caras quiserem matar a gente, não vai ser com lápis. Aí eu não sabia se eu ficava feliz ou se ficava pior ainda, né? Mas beleza, aquela foi a primeira vez que eu entrei, entendeu? Eu saí de lá, cara, você sai assim aliviado. Quando você entra, faz o trabalho e você sai, o teu senso de liberdade muda por completo. O teu senso fala assim, cara, o meu jeito de ir e vir está garantido. Eu tenho a liberdade de ir para onde quiser, vir para onde quiser, chegar a hora que eu quiser na minha casa, comprar o que eu quiser, comer o que eu quiser, Dormir a hora que quiser. dormir a que eu quiser, lá não tem isso. Não tem. Então o teu senso de liberdade muda, logicamente, porque esses caras estão pagando, como eu já falei. Então Não, é não tem consequência jeito, não tem. do que eles fizeram. Sim. Mas o teu senso de liberdade ele muda por completo. O teu cristianismo, cara, ele muda. Então eu fiz esse trabalho por algum tempo, né? Por 4 ou 5 anos no cadeião. Depois a gente fez na penitenciária e depois de um tempo a gente fez também com menores infratores. Né? Nossa, Então, isso é difícil também. difícil.
E já aconteceu você ver algum deles convertido e na rua depois, tipo... Já aconteceu. Cumprimentar eles e tal, de boa? Já aconteceu. Uma vez aconteceu de eu encontrar um na rua, de ele vir pro meu lado, sim, me abraçar e tal, falar assim, pastor Wilson e tal, não sei o quê. São muitas pessoas, muitas né? pessoas, isso que muitas eu pessoas, você acaba vendo muita e isso gente. Acontece não só com eles, mas com pessoas das igrejas que a gente passa também, exatamente. Né? Aí ele falou assim, você não lembra de mim, pastor, e tal? Daí eu falei assim, amigo, desculpe, mas eu não estou lembrando de você, me ajuda a lembrar de você, né? Não, você fazia o trabalho na cadeia com a gente, assim, eu sou o fulano de tal, não sei o que e tal. Pô, rapaz, daí eu lembrei dele, né? Que bom, cara, como é que você tá? Eu tô bem, tô trabalhando, aqui, eu tô com a minha esposa, tô com meu filho, tô bem, tô feliz, tô seguindo na igreja, tô seguindo a igreja que eu aprendi lá dentro, fui batizado lá dentro da penitenciária, eu sigo a igreja ainda hoje. Então, assim, acontece em casa, só que a rotatividade lá é muito grande. Então, é muito difícil você... acontecido de eu chegar lá e perguntar onde está fulano? Ele já foi para a rua. E tinham muitos que ir para a rua era ir para outra cidade. Transferidos, ou saía em liberdade e ia para a cidade dele, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outro lugar. Então você não encontrava esse cara nunca mais, entendeu? Mas eu sei que tiveram muitos, né? Houveram muitos e eu tenho esperança de encontrar muitos deles no céu, né? Na volta de Jesus, encontrá-los aí, poder abraçá-los aí. Mais uma estrela no céu, né? Quando você leva a palavra às pessoas. Sim. A gente pensa, uma festa lá no céu quando um se batiza, sabe? Isso aí. Nossa, porque Deus falou assim, né? Cadê os... aquela frase, né? Cadê os filhos? O filho não, cadê as... Porque ele vai cobrar da gente, Sim. né? Daquela parábola da ovelha perdida, né? Aquela ali é um clássico, né? Que fala que a festa é uma ovelha perdida, daí ela estava lá totalmente em local inóspito, aí o pastor salva ela, e no momento que ele volta, a festa que o céu tem, então é uma coisa que a gente tem que levar como... Às vezes a gente esquece, porque é igual, por exemplo, a gente que está há muito tempo na igreja, por exemplo, por mais que o antes convertido, mas ele está um tempo na igreja, só na igreja, tipo assim... Cara, acho que passou de 3 anos que você tá na igreja, você começa a esquecer as coisas, né? E aí eu fico pensando, cara, a gente esquece que a gente tem que fazer essas coisas aí, cara. De pregar não só... Então você tem outras histórias também, de não só fazer evangelismo em penitenciária e tal. Você tem outros momentos de evangelismo, assim, que você tem... Às vezes a galera que tá ouvindo aqui, eu não sei o que eu quero fazer. Cara, dá pra fazer isso. E tinha a pergunta, jovens normais, comuns, tipo... Que não sejam evangelistas ou... Igual a gente, né? Ou pastores, pode entrar lá na... Penitenciária. Pode. No meu caso, acompanhado, né, com o pastor. Acompanhado, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho uma carteirinha, né? Eu não tenho tem que ter carteirinha? Você tem uma carteirinha que ela é... Capelão? Não é de capelão. A carteirinha que eu tenho é uma carteirinha que é cedida pelo governo do estado, que permite que eu entre em qualquer penitenciária, desde que isso seja planejado, né? Então, eu não posso chegar amanhã lá já e querer entrar lá. Então, eu preciso fazer um contato com o diretor da penitenciária, conversar com ele, explicar o que a gente vai fazer, ter um horário, ter um planejamento, né? Então, eu tenho eles dão um número para você como se fosse um RG teu desse sistema. Que daí você, em qualquer lugar do estado do Paraná que eu chegue, eu dou o meu número que eu tenho e eles vão localizar, saber quem eu sou e eu tenho entrada franqueada para poder fazer esse ministério. Mas qualquer pessoa pode entrar. Não precisa ter essa carteirinha necessariamente, entendeu? É bom ter, né? Porque é bom ter porque daí você está legalizado, digamos assim, né? Sim. Mas eles liberam você para entrar mesmo que você não tenha essa carteirinha. Essa carteirinha ela vem com o tempo, né? Então eles vão puxar teu histórico primeiro, saber quem você é, de onde você veio, se você não tem passagem, então tudo isso acaba dificultando ou facilitando para que você consiga essa carteirinha para entrar, entendeu? Mas qualquer pessoa pode entrar, ela só precisa chegar num lugar desses e fazer um planejamento, explicar o que vai ser feito, colocar o nome da igreja. É bom que o pastor da tua igreja ele se responsabilize pelo seu ministério, que ele faça parte do seu ministério, né? Ele assine em nome da igreja, o nome dele, para dar credibilidade, logicamente, para que ele se responsabilize também, né? Então, mas qualquer pessoa pode fazer esse trabalho, qualquer pessoa pode entrar, se apresentar e requerer que isso seja feito. Nós, em Ponta Grossa, que era onde fazia esse ministério, nós tínhamos uma autorização do juiz lá para que a gente fizesse esse trabalho. Então,
na Igreja Adventista a gente faz um trabalho chamado Semana Santa, né? Que é a semana que antecede a Páscoa ali. Sim, sim. Então, e a gente faz uma programação todas as noites nas igrejas, né? E a gente conseguiu lá por 3 anos seguidos, com esse juiz, que nós fizéssemos dentro da penitenciária esse trabalho com os presos, né? Então, todas as noites, à noite não tem visita, à noite não tem trabalho, mas ele deu a autorização para que nós fizéssemos. Então, todas as noites a gente chegava lá dentro, os presos saíam, esses eram presos do semiaberto, né? Um pouquinho mais fácil de trabalhar com eles, pela questão administrativa da penitenciária. Então, eles saíam da cela e iam para a sala de aula. E lá a gente fazia, então, um trabalho com eles de pregação, testemunhos, tinha um quarteto que cantava junto com a gente. Ao final, tínhamos batismos. Então, por 3 a gente fez esse trabalho com a autorização do juiz, dessa forma que a gente fez. Então, tudo vai de você apresentar o trabalho muito bem feito, um projeto organizado. Então, não pode ser aquela coisa meio atropelado, porque né, tem que ser um negócio bem planejadinho, mas qualquer pessoa pode fazer. Eu incentivo, vale muito a pena fazer, cara, é muito bom, vai te trazer muita maturidade espiritual, vai te trazer muito conhecimento de si próprio e do teu próximo também. Porque você sai um pouco da tua realidade, né? Total. Você vai a outra, uma realidade muito diferente, cara. Já pensou, os caras lá ficam fechados aí 24 horas e não só isso, lugar muito apertado também, com coisas escassas, com a comodidade que nós temos, né? Sim. Então isso eu acho muito bacana esse evangelizamento. Você fala assim, evangelizamento? Evangelismo, né? Evangelismo. Eles estão no momento ali, cara, que eles estão tão presos a tudo, no caso assim, tão longe de tudo, que se você chegar com a palavra e se bobear, esses caras vão estar mais propensos a aceitar, sim, não só aceitar, mas mais propensos a liberar mesmo o coração para a entrada. Porque os caras, tem muita gente que reclama da emoção, né? Nunca converto alguém através da emoção. Só que as pessoas esquecem, cara, que, tipo assim, tem muitas pessoas que talvez elas não liberam emoção suficiente para aceitar uma palavra, aceitar uma coisa. A pessoa é muito ceticista, você fala pra ela, tá bom. Ela não vai aceitar. Às vezes o cara tá na dificuldade, né? Igual o pastor que estava aqui antes, ele até explicou. Cara, quando eu me converti de verdade, mesmo quando eu perdi tudo, ele tinha 2 farmácias, perdeu tudo, entendeu? Perdeu tudo, aí eu falei assim, cara, perdi tudo. Foi ali que realmente tive um encontro com Deus. Realmente, não é legal você sempre ter encontro com Deus quando você tá no limbo, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Mas, cara, podendo ter um encontro com Deus nesse momento, você vai ver que o encontro é mais verdadeiro, né? É bom ir na amor, né, do que na dor, na minha opinião, né? Mas se acabar tendo na dor, vai ter uma experiência legal. Vai. E assim, o que você falou é muito real, porque assim, a receptividade, a resposta deles é muito rápida. Vou exemplificar para vocês poderem entender. Então, como eu trabalho hoje com pessoas para que elas aceitem a Jesus, para que elas venham para uma igreja. Já vamos entrar nesse parâmetro também. Mas e aí legal, o que acontece? A gente a gente faz um trabalho em que a gente faz um convite para a pessoa, para que a pessoa aceite a Jesus e se batize na igreja, né? Mude de vida, se converta, né? E tudo mais. Aqui fora, na igreja, a resposta é muito mais lenta. Não sei se essa seria a palavra correta, talvez, mas a resposta é um pouquinho mais... Outro tempo, né? Tem um delay da resposta do pessoal, assim, entendeu? Tem um delay, demora ele tem um pouco adversidades no mundo, ele tem coisas no mundo para depende do interesse da pessoa, tem né? Interesse, sim. Porque uma pessoa que está no presídio, né? E uma pessoa que tem uma vida, tem distração, ela vai colocar numa balança, né? Você já tem uma diferença aí muito grande. Muito grande. E aí, então, aqui tem esse delay da resposta. Demora um pouco mais para responder. Às vezes você precisa insistir um pouco mais, conversar um pouco mais. Lá dentro, não. Dentro do sistema prisional, vou contar uma das tantas histórias que eu tenho, que são várias, né? Não dá tempo de contar todas elas aqui, mas são muito interessantes. Uma delas é que, no final de uma dessas Semanas Santas que a gente fez, nós estávamos com 27 presos numa sala de aula, fazendo a Semana Santa, pregação. Eu lembro até hoje que naquela semana as pregações eram sobre a última semana de Jesus. Então a gente pegou nos evangelhos ali, como foi a segunda de Jesus, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, que é onde ele morreu. Então a gente fez um programa baseado na última semana de Jesus. E na sexta-feira eu falei sobre decisões, né, de aceitar Cristo, de entregar sua vida para Cristo e mudar a sua vida. Nós estávamos com 27 presos numa sala de aula, todos eles, todas as noites. Nessa sexta-feira,
a gente já tinha feito um trabalho com eles anteriormente, né? Então não foi um trabalho só de uma semana, foi um trabalho já de meses atrás, né? Então aquela semana seria o fechamento do trabalho, digamos assim, para começar um novo ciclo com outro grupo de presos. Eu fiz o convite para que aqueles presos que estivessem ouvindo ali, assistindo, quem queria ser batizado. E dos 27, cara, 23 se colocaram em pé. Olha aí. Só que assim, essa que é a questão da demora para a resposta que eu falei. Aqui, se eu falo assim, por exemplo, cara, você aceita Jesus? Cara, eu vou pensar, putz, não sei. Demora. Ou então 27, 3 vão. Lá, dos 27, eu falo assim, quantos aqui aceitam a Jesus? Pá, já ficaram em pé. Rápido assim. E aí eu falei assim, ó, só que essa decisão não é só para aceitar Jesus. Eu quero que vocês tenham a prática desse aceitar Jesus. Porque levantar a mão e chorar é muito fácil. Se na igreja lá o pastor falar, eu aceito a Jesus, é muito fácil você fazer esse negócio. Mudar e... Agora, eu sempre digo assim, sabe que arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Então, essa é a diferença. Então, eu falei assim, pessoal, eu gostaria que vocês tivessem uma decisão prática hoje. A decisão prática é serem batizados. Quantos vocês querem ser batizados? Desses 23 que levantaram, quantos não querem ser batizados? Ficaram olhando um para o outro assim, tal. Ninguém sentou. Falei, então amanhã de manhã vai ser o batismo, amanhã de tarde vai ser o batismo de vocês. Olha aí. E eles foram batizados no sábado, esse era uma sexta-feira à noite, no sábado à tarde eles foram batizados numa igreja adventista próxima ali. O juiz deu autorização para a gente alocar uma van, entrar na penitenciária, pegar os 23 presos, levá-los para a igreja adventista, batizá-los e devolvê-los de noite na igreja, na penitenciária de novo. Que bom, então, né? assim, são muitas histórias, são muitas experiências bem interessantes aí que a gente vive lá dentro. É difícil tirar a galera. Imagina, o cara tá preso, dá uma saída assim, nossa, que benção. É muito legal, cara. Muito legal. Mas é isso que eu queria te perguntar também, porque como é que, por exemplo, a gente que tá lidando com jovem, assim, a gente é jovem, mas assim, a gente tá na igreja, a gente se envolve um pouquinho e tal, mas tem gente que não se envolve em nada. Também não vou julgar essas pessoas, porque igual a gente tá falando, tá? É a distração, tem o delay e tal. Qual que é a dica que você dá pra essa galera? Tipo assim, o que ela faz, assim? Tipo, agora, você vê uma galera que tá meio assim, sem saber o que fazer, sem propósito. Porque nós temos propósito. Mas, às vezes, a galera não sabe, não entendeu ainda. Sim. O que você pode dizer pra essa pessoa? Cara, eu diria assim pra você que tá aí, tipo, pensando, cara, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Primeira coisa, nem todos têm o dom, né, de pregar a palavra. É verdade. Né? Nem todos têm o dom de cantar, por exemplo. Eu gostaria de ter esse dom, já eu cantei também. pouco tempo na minha vida, cantei pouco tempo, mas não é para mim. Instrumentos, tocar, eu gostei muito de tocar violão, bateria, mas não é comigo, não adianta. Também não. Então, a primeira coisa é o seguinte, você entender qual é aquilo que você gosta, o que você gosta de fazer. Então você fala assim, cara, eu acho massa quando eu vejo um cara pregar lá na frente da igreja. Então tenta desenvolver esse dom. E não desista. Se você tem convicção de que você gosta daquilo que vai ser interessante, faz aquilo. Eu, quando fiz o meu primeiro sermão com 16 anos, eu podia falar assim, cara, eu tremi demais, tremi na base, fiquei nervoso, não consegui falar direito, então não vou pregar mais. Talvez eu estivesse enterrando o dom que Deus havia me dado. Né? Então, a primeira coisa é assim, o que você gosta de fazer? Cara, hoje, a igreja moderna hoje que a gente tem, ela tem muitos diversos dons que você pode, diversos ministérios que você pode exercer o teu dom. Então, primeira coisa assim, o que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de fazer podcast, cara, então use esse negócio para pregar o evangelho, mano. Pronto. Entende? Então, assim... Gosto de desenhar. Desenhar. Usa os desenhos para pregar o evangelho. Eu acho assim, que todos os dons deveriam convergir para um único propósito, alcançar pessoas para o reino de Deus. Seja na música, seja no podcast, seja na pregação, seja com morador de rua, seja com desenho, seja com escrever. Gosto de escrever, então escreve um livro falando da tua vida ou contando uma história para testemunhar. Tudo que você fizer deveria, pelo menos, convergir para edificar, para expandir o reino de Deus aqui na Terra. Concordo. Né? Então, é a única dica que eu dou. Entende? Assim, não, buscar aquilo que você se identifica. Que assim, eu não sei dar estudo bíblico, por exemplo. Cara, eu não sei, tenho dificuldade para achar os livros na Bíblia, tenho dificuldade para memorizar algumas coisas. Cara, então, encontre uma outra coisa que você possa, talvez, casar com outro ministério. Cara, eu não sei dar estudo bíblico, mas eu sei cantar. Então, eu vou fazer uma dupla com o Andras que sabe dar estudo bíblico. Então, ele prega no estudo bíblico e eu canto. Pronto, resolveu o problema. Deus quer te usar. Entende? Exato.
às vezes a gente não faz essa pergunta para Deus. Deus, o que eu estou fazendo é o certo, é o correto para levar pessoas para eu alcançar o reino de Deus? Sim. Então é uma pergunta que a gente talvez não se faça, né? E eu ultimamente eu venho me fazendo essa pergunta. Será que é certo o que eu estou fazendo aqui? Será que é certo eu trazer um monte de pessoas fazer esse podcast? Será que eu não estou mandando uma mensagem errada? Estou passando uma mensagem errada? Mas a gente sempre tem que fazer essa pergunta, né? Porque eu acredito que... ver os resultados, né? Tipo, ver os já resultados. estamos no 7º. Opa, não sei, tá indo Não, bem, né? e também ver os sinais, né? Que Deus te dá. Se é para ser, é para ser. Se não é para ser, você sabe. Te aparece um monte de empecilhos, né? Para você não fazer aquilo. Sim. Mas graças a Deus, esse projeto aqui, ele está sendo abençoado, entende? Eu lembro quando o Dodo chegou, a gente tava no parquinho, né? Antes, num parquinho lá do condomínio, ele e a filha dele. Aí, de repente... O Andes virou pra mim e falou assim: Juba, tô com uma ideia, como é que a gente vê o nome? E eu não tava, juro pra você, eu sou bom dessas coisas de achar nome. Não veio nada, mas não veio nada mesmo. Aí o Andes falou uns nomes, falou Way to Christ. Eu falei: isso é legal, cara, tem que ver. E assim, eu achei que ia demorar, né? Assim, ia demorar. Foi 2 meses atrás. Olha, você vê, já estamos no 7º episódio e tal. Então foi tipo de Deus, porque, cara, esse nome tá espetacular e o assunto que a gente traz também é muito interessante pra galera, porque, pensa comigo, eu sempre falo isso nos podcasts, a galera deve falar. Hoje em dia nós temos muito conteúdo, tanto como coisa na internet, até mesmo nos podcasts. Você viu? Tem um monte de podcasts, mas todos são mundanos. Vamos falar, né? De forma secular, prática. Secular. Só que não tem um que seja assim aberto para a pessoa vir, se sentar, falar do seu testemunho e falar de Cristo. Entende? Exatamente, de uma forma prática. Não tem disso. Tem alguns que são cristãos, mas são convidados, como famosos, entende? Famosos, não é como o nosso, que é mais aberto, né? E que a gente pega famoso ou não famoso, entende? Mas o que importa não é trazer os views, os famosos para trazer mais seguidores. O que nos importa é levar a mensagem para essas pessoas. E deixar o legado, né? Deixar o legado, entende? Porque isso aqui vai ser um projeto que tudo bem, a gente gravou agora aqui esse episódio contigo, daqui a 10 anos, seu filho vai olhar, daqui a 60 anos vai olhar, fala assim, olha que meu pai fazia, olha que, né? Cara, pra assim sempre, como você acabou, tá deixando o teu conversa. legado, né? Sim, com como certeza. você tá indo lá pregar, salvando, passando a mensagem de Deus esses 23 caras, sempre lembrar dele. Entende? Então, são coisas que às vezes... a gente fala assim, puxa vida, será que eu faço isso? É o certo? É o certo, sim. Deus te quer usar. Com certeza. Né? Deus está usando a gente nesse momento, né? Mas falando de sermões, eu ouvi um nesse sábado passado e eu fiquei assim, puxa vida, eu tenho que compartilhar para demais pessoas. Eu não sei quantas vezes você pregou esse sermão que você fez, mas eu achei sensacional. Você usou o texto bíblico... 1 Samuel 4, 5. 1 Samuel 4 e 5. Isso. Os filisteus tomam a arca da aliança. Sim. Uhum. Comenta pra gente desse sermão que eu achei maravilhoso. Cara, é muito legal porque assim, até hoje de manhã, conversando com a minha esposa, ela comentou comigo sobre esse sermão também, né? E aí eu disse pra ela uma coisa assim que eu vou falar pra vocês aqui agora, né? Pra quem tá ouvindo depois também. Eu nunca faço sermões para igrejas. Então, tipo assim, eu vou pregar lá na igreja do Anderson, então eu vou fazer um sermão para pregar lá. Os meus sermões são para mim. Eu faço sermões para mim. O que significa isso? Eu preparo mensagens que eu vou ler daqui 1 mês, daqui 2 meses, por exemplo. Daqui 1 mês, 2 meses eu vou voltar, nossa, cara, que bacana esse negócio que eu li, que eu escrevi. Essa frase que eu achei de algum lugar... porque eu faço recorte de livros, de revistas, enfim, vou juntando, né? Tá juntando, sim. Então, quando eu me dou por satisfeito daquele assunto, aí eu encerro ali e fica arquivado, né? Eu tenho um arquivo de sermões, não são sermões, né? São estudos que eu faço. Por exemplo, eu estou, já fazem 3 meses, escrevendo sobre Mateus 24, né? E eu estou já com 37 páginas só sobre Mateus 24. E eu estou no versículo 3 ainda.
Entende? Vai Então, dar um livro, hein? Vai dar um livro. Então eu vou escrevendo, entendeu? Aí depois, quando alguém fala assim, cara, prega na minha igreja sobre Mateus 24, eu vou separar por partes e vou fazer aquilo que eu acho interessante, que eu acho que seria válido. Mas todos os meus sermões, todos eles são para mim. Eu escrevo para mim, para eu me edificar, para eu ficar bem. Porque eu aprendi uma vez com um pastor, que ele me disse assim, para mim não, ele disse para um público que eu estava assistindo, falou assim, ó, nunca pregue um sermão que não tocou você antes. Nunca pregue um sermão que não tocou você antes. Porque não é para você. Não foi para você. Precisa tocar a mim primeiro. Tocar você então, e depois... todos os sermões que eu faço são para mim. Então, se eu falo assim, cara, isso mexeu comigo, eu cresci, eu fui edificado. Aí, em algum momento, eu vou lá e faço. Esse sermão que você citou foi isso. Então, eu estudei 1 Samuel capítulo 4 e capítulo 5 por 4 meses, só esses 2 capítulos, né? Escrevi muita coisa, anotei muita coisa, peguei muitas fontes. E o sermão foi o resumo do resumo, digamos assim. Digamos que lá foi 20% de tudo aquilo que eu havia estudado e escrito, entendeu? Porque não dá tempo de falar tudo, né? Não, numa hora não dá. Não tem como, né? Não tem como. Ainda mais um negócio complexo como esse texto aqui. Sim. Que não acaba aqui, tem outros, né? Tem o capítulo 6 ainda, ele vai terminar no capítulo 6. Mas o que se resume a história basicamente, né? Para quem tá ouvindo a gente e quiser entender melhor. 1 Samuel capítulo 1, ele fala do dilema de Ana, que queria... ter um filho, mas não podia. Aí nasce Samuel. Então, Samuel, ele é aquele cara que vai fazer a transição entre o período dos juízes e o período monárquico de Israel. Então, Samuel é aquele cara que entra no meio desse processo todo. Por quê? Se você pegar o livro de Juízes na Bíblia, você vai perceber assim que existe um ciclo vicioso ali. O ciclo é o seguinte, Israel está bem, Israel está tudo certo. Aí Israel acaba idolatrando, se afastando de Deus. Aí Israel se afasta de Deus, aí vem a opressão de um inimigo. Aí ele está oprimido por um inimigo, aí vem um libertador. Deus levanta um libertador. Sim. Esse libertador liberta Israel, e aí Israel volta a ficar bem. Aí Israel volta, né? É um ciclo infinito. E ele se repete com Sansão, se repete com vários juízes. A palavra juiz, lá dos juízes, ela não quer dizer como a gente entende hoje um juiz. Não é o legislador. Juiz lá é libertador. Então, embora eles também tivessem função de legisladores, mas eram muito mais libertadores do que legisladores. Acho que seriam meio que eles eram líderes assim do povo. Ele Sim. era fosse um rei momentâneo, um feudal, digamos. Mais ou menos isso, mais ou menos. Um nobre, não sei, ele não tem como ter título. Então acho que o juiz é perfeito mesmo. Não tem como dar um título mundano assim. E aí o que acontece? E o juiz nesse período, digamos assim, Samuel, ele vem então nesse período para fazer essa transição, porque ele era sacerdote e era juiz ao mesmo tempo, então ele tinha um acúmulo de funções. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Isso começa aparecendo no capítulo 2 de 1 Samuel. E aí o que acontece? Esses filhos de Eli, eles cometem vários erros, de profanar o templo, de adulterar com as mulheres do templo, de não respeitar as ofertas. E Eli, que era o pai deles, ele acaba fazendo vistas grossas para o problema dos filhos. Deixando, né? Ele não repreende os filhos. Então há um acúmulo de problemas ali. Há um acúmulo de um problema social, há um problema espiritual, há um problema moral. E agora Samuel nasce nesse ambiente. E Samuel agora ele vem para ser aquele que vai dar a mensagem do juízo de Deus para Eli e para Israel, e fazer com que agora eles se arrependam. Só que isso não acontece. Aí nós chegamos no capítulo 4 de Samuel, que é quando Israel vai para uma batalha contra os filisteus, e os filisteus acabam derrotando os israelitas. Eles matam no primeiro momento 4.000 homens, e depois no segundo momento matam 30.000 homens. Eli morre nessa batalha, não na batalha exatamente, mas ele morre porque ele caiu da cadeira que ele estava sentado, quebrou o pescoço e morreu. Essa é aquela batalha que eles levam a arca? É essa batalha mesmo. Meu, essa batalha é incrível. Os caras levaram uma arca pra batalhar, insano, cara. É insano. Cara, Ele tá chegando nessa parte. eu achei que você tinha pulado essa parte. Não. Os caras É são o spoiler bizarros, final. Na verdade é no início da batalha. Ele já chega com a arca no início. Por isso que eu achei estranho você não ter falado. Não, no primeiro momento da batalha, eles perdem 3.000 homens e voltam para o arraial de Israel. Quando eles voltam para Israel, eles falam assim, cara, alguma coisa está errada. Alguma coisa aí. Tem alguma coisa de errada. Só que eles não foram capazes de se ligar que o problema era com eles mesmos. O problema espiritual de Eli e dos filhos dele. E aí eles têm a genial, né, entre aspas, ideia de pegar a Arca da Aliança e trazer para o campo de batalha. Deixou exposta.
Cara, é muito louco isso, porque assim, eles sabiam que a arca tinha um valor sagrado. Eles trabalhavam um tempo, tinham que saber, né? Isso Eles que é pior. tinham que saber, esse é o detalhe, eles tinham que saber esse problema. E o que eles fazem? Eles pegam a arca e trazem para o campo de batalha. Então, primeira coisa que a gente percebe lá no capítulo 4. Tem um versículo lá, que eu não lembro agora de cabeça, que eles pegam e falam o seguinte, olha, o autor do livro, Samuel, ele coloca assim, Israel mandou trazer a arca de Siló para o campo de batalha. Então, eles não foram capazes de buscar a arca, eles mandaram trazer a arca. Então, aqui vem a nossa primeira lição, que é quando, hoje, muitos cristãos, eles querem que Deus venha até eles, mas eles nunca estão dispostos a ir até Deus. Deus tem que vir até eles, mas eles não vão buscar a Deus. Uhum. E a gente vê isso muito real no tempo que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia. Que as pessoas que queriam uma desculpa para não ir à igreja, esse é o momento. Rapaz, é um prato cheio. Eu não vou na igreja por causa da pandemia. Eu não vou na igreja porque eu sou do grupo de risco. Eu não vou. Mas para o mercado ele vai, né? Para o mercado ele vai, para a farmácia ele vai. Se abrir o shopping, tá lá. Para o shopping ele vai, né? Se tiver um churrasco ele vai. Ele vai. Só na igreja não pode ir. Exatamente. Então, assim, para quem queria uma desculpa, é um prato cheio. E nesse episódio de Israel é exatamente isso que acontece, porque eles mandam buscar a arca, mas eles não vão até o templo buscar a arca. Beleza, aí eles trazem a arca para o campo de batalha e, nesse momento, eles perdem a batalha. Nossa, eles perdem 30 mil homens, os filhos de Eli, Ofni e Finéias morrem, e aí que nasce uma criança chamada Icabode, Icabô, algumas versões da Bíblia trazem Icabô, que significa, uma tradução literal, sem glória, mas uma tradução mais livre seria foi-se a glória de Israel. Nasce uma criança, como um lembrete de que eles perderam a arca da aliança. A arca vai para as mãos dos filisteus. Aí começa um novo ciclo em Israel. Aí nós chegamos no capítulo 5, que é quando a arca está nas mãos dos filisteus. Sim. E aí eles levam a arca para o templo de Dagon. Dagon, esse mesmo. Que era digamos assim, um costume da época, que se pegasse alguma coisa do inimigo, levava-se para o templo do Deus deles como se fosse uma oferta, ou para zombar. E é o que eles fazem, eles pegam a arca da aliança e levam para o templo de Dagon. Uma espécie de prêmio também, né? Prêmio também. Eles achavam muito que conseguimos conquistar e acabar com o Deus deles, entendeu? Exato. E eles fazem isso com Sansão também. Com Sansão, quando eles pegam Sansão lá nos Juízes, eles derrotam e levam ele para o templo de Dagon. Mesma coisa. E o que acontece? Quando a arca está no templo de Dagon, uma manhã os caras vão lá, essa imagenzinha amarelinha ali, é o que mais ou menos se imagina hoje que seria o deus Dagon. Que é metade homem e metade peixe. Essa seria a imagem do seria templo do a imagem Dagon. mais ou menos essa daí. Né? Então aí eles vão lá... Esquisito, né? Esquisito demais. Parece demais. como é? Sereias. Sereias. Será que eles tiraram de lá? Faz sentido, porque os gregos vieram bem depois, né? Porque o homem pode peixe, pode né? ser, Só que pode eles ser. fizeram mulher peixe. Então o que acontece? Eles pegam e quando vão naquela manhã no templo de Dagon, e ele está caído, só caído. Eles levantam e devolvem Dagon para o seu lugar. Aí tem um verso lá que fala isso, devolveram Dagon ao seu lugar. E na segunda manhã estava desse jeito aí. Olha aí. Então, ele estava com a cabeça cortada e os braços cortados também. O que me chamou a atenção nesse texto quando estava estudando ele, e que eu citei no sermão do final de semana, é que os versos eles fazem questão, o autor faz questão de ressaltar que os filisteus devolveram Dagon ao seu lugar. Então, para os filisteus, aquele templo, aquele lugar pertencia a Dagon. Então, quantas vezes, em quantos momentos da vida a gente não faz a mesma coisa? Deus dá para a gente evidências reais, de que Ele está atuando em nossa vida, que Ele está agindo para nos salvar, Ele está mostrando o seu poder para nós, e a gente insiste em deixar Deus de lado e devolver os nossos ídolos para o lugar deles. Então, muitas vezes isso acontece. Muitas vezes. Então, quando a gente age e fala assim, não, eu vou deixar Deus de lado e vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou devolvendo os ídolos ao lugar deles. Então, eu não estou permitindo que Cristo reine na minha vida. Cristo ele continua sendo apenas um personagem histórico para mim. É aqueles que lembram de Jesus somente na época do Natal, por exemplo. É Natal, então o Natal celebra o nascimento de Jesus. Mas passou o Natal e esquece quem é Jesus. Então, para esse, Jesus é um personagem puramente histórico. Né? Aí tem aqueles que conhecem Jesus como um personagem, como o Senhor da sua vida.
que é quando você deixa Cristo dominar o seu ser, seus pensamentos, o seu ministério, e ele passa a ser o senhorio na sua vida. Então, o que Deus queria fazer com os filisteus era isso, era exercer soberania sobre eles, perdoá-los, ajudá-los e trazê-los para próximo de Deus. E nesse momento o que acontece? Eles não aceitam. Eles devolvem Dagon ao seu lugar e devolvem a arca para uma outra cidade filisteia. E aí vem doenças, vem uma série de problemas. Pragas, entendeu? Ratos. Então, o capítulo 5 de 1 Samuel, ele retrata muito bem. O capítulo 4, ele fala por que Israel perdeu a batalha. Sim. Tinha uma questão anterior, né? Que é quando você acaba... quando eles estavam num pecado de idolatria, profanando o templo do Senhor e perdendo a batalha. Quando os filisteus levam a arca para o templo de Dagon para zombar dele, eles também vão receber o juízo de Deus. Por quê? Porque eles acabam trazendo sobre si agora o problema de que eles não aceitavam Deus como Senhor, mas ainda insistiam em dizer que Dagon era o Deus deles, né? Tem um historiador francês, Marc Bloch, que diz o seguinte, o livro dele, um livro chamado Apologia da História. Ele fala assim que o passado a gente aprende no presente. Então, o que significa isso? Quando a gente olha para essa história de 1 Samuel do 1 até o 5, que a história em si ela termina no capítulo 6, como você disse, mas a gente pode entender ali algumas coisas. Primeiro delas, as minhas derrotas espirituais, elas não têm, será que elas não estão acontecendo porque eu estou com alguma falha em algum momento da minha vida? Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, será que eu não tenho ídolos na minha vida que precisam ser destronados para que Deus possa tomar o trono da minha vida? Completamente. Né? Então, são duas coisas importantes. E tem um livro que eu li uma vez que diz o seguinte, que ele diz assim, no nosso viver existe apenas um trono, existe um trono e uma cruz. Então, se o eu está no trono, Cristo está na cruz. Se Cristo está no trono, o eu está na cruz. Então, se Cristo for o dono da minha vida, o meu eu vai ser crucificado. É aquilo que Paulo diz lá em Gálatas. Estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, esse é um ponto que os filisteus não entenderam. E que nós, talvez, ainda hoje não entendemos. E que precisamos entender. Que Cristo precisa ser o Senhor da nossa vida. Enquanto Ele não for o Senhor da minha vida, eu vou continuar sendo escravo do pecado, vou continuar caindo nos pecados, na idolatria, em qualquer outra coisa, e vou continuar devolvendo os meus ídolos para o trono deles na minha vida, e não pedir para que Cristo reine na minha vida. Não, só abrir um parênteses nessa parte que você falou, eu sei que tem mais uma parte, mas essa parte que você falou é muito interessante. O que é o ídolo, né, hoje em dia, né? Porque às vezes a gente, sei lá, eu fico vendo, acho que todo mundo sabe o que é da sua vida ídolo, né? Acho que tem muitos ídolos sabe. hoje em dia, muitos. Não, claro que a gente sabe, mas uma visão, uma vez eu vi um cara falando isso. O cara falou, cara, imagine lá no futuro, daqui 100 anos, o arqueólogo vai olhar assim, sei lá, daqui 500 anos, digamos que Jesus não voltou até lá. Daqui 500 anos o arqueólogo vai olhar para trás e vai falar assim... Ídolos. Pois é. O arqueólogo vai olhar para trás e falar assim, nossa, rapaziada, tinha uma divindade azul e eles diziam que se ela fizesse assim com uma manopla cheia de pedrinhas, os povos iam sumir. Entendeu? Eles iam dizer que o ídolo filme, os filmes, entendeu? Aí eu fico pensando assim, claro que não é, mas eu tô falando assim, eu já vi gente que idolatra filmes, assim, eu amo filmes, por exemplo, eu tô nesse meio nerd. Ou então, por exemplo, o celular, que eu acho que idolatra mais do que qualquer coisa no universo. A idolatria é tudo aquilo que a gente coloca em cima de Deus, entendeu? Exato. Ou tipo assim, você fala, olha, hoje vai ter um filme, hoje vai ter igreja. Cara, eu vou no filme. Eu vou no jogo, eu vou em qualquer coisa. Entendeu? Você tá idolatrando. E eu não vou mentir pra você, todo mundo já idolatrou. Eu já teve uma hora que um jogo, uma final, um negócio, você já deixa de lado pra ver uma coisa que é de Deus, você tá deixando de lado aquilo pra idolatrar. Sim. Quem deveria ter idolatrado, né? Mas muitas vezes, infelizmente, a gente acaba optando por um jogo, por um filme legal, por uma série. Certeza. E a gente não admite que é idolatria, muitas vezes. Não admite. Então, para a gente pensar nesse princípio que vocês colocaram, eu gosto de pensar, por exemplo, naquele verso de Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. É isso aí. Então, se a gente pensar nessa garrafa d'água, por exemplo. Essa aqui está na ordem correta. A tampa seria busca o reino de Deus. E o que está no fundo é o que vai ser acrescentado. O que a gente faz é justamente isso daqui, a gente inverte. A gente acrescenta coisa para depois buscar o reino de Deus. Entendeu? De cabeça pra, a gente inverte.
De baixo para cima, né? A gente como inverte. É que segura, né, a água, né? Exatamente. Então, eu quero acrescentar coisas para depois buscar o reino de Deus. Então, o que a gente faz? Nem sempre tem a ver com... Lógico, tem a ver com você decidir entre um filme e o culto, entre um futebol e uma pregação, entre uma missão e ficar em casa dormindo. Pecado, às vezes, mas às vezes é uma questão de prioridades. Uhum. Tem muito cara que, por exemplo, assim, cara, eu vou na igreja, sou um cara fiel ao meu ministério, fiel ao meu chamado, mas ele não coloca o reino de Deus como prioridade na sua vida. Ele busca como algo secundário, entende? Então, é o Mateus 6,33. Ele acrescenta coisas para depois buscar coisas, para depois buscar o reino de Deus. Só que o buscar o reino de Deus vem em segundo plano. Uhum. Ele primeiro quer acrescentar coisas. E quando o ser humano tenta acrescentar coisas, ele acaba fazendo aquilo que seria parte de Deus. Por que Jesus, por exemplo, quando Jesus fala com Nicodemos, lá em João 3, versículo 3, ele fala assim, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uhum. E no versículo 5 ele repete, só que ele fala assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então no versículo 3 ele fala ver, no versículo 5 ele fala entrar. Qual que é a diferença? A diferença é que no versículo 5 ele fala assim, você precisa nascer de novo para ver. Quando você nasce de novo no reino de Deus, você vai enxergar as coisas como Cristo enxerga, pelos olhos de Cristo. Então você vai enxergar aquilo que é prioridade e aquilo que não é prioridade. Então enquanto a gente não nascer de novo, a gente vai continuar acrescentando coisas e para depois buscar o reino de Deus. Quando eu nascer de novo, eu vou entender que eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e depois deixar que Cristo acrescente coisas na minha vida. Eu lembro de um pastor, George Whitefield, ele disse assim uma certa vez, num livro ele escreveu que ele pregou mais de 300 sermões só sobre João 3, versículo 3. Você precisa nascer mais de 300 sermões só sobre o mesmo verso. O cara conseguiu muita história. Dá pra pegar. Eu fiz uma linkagem na cabeça com o João, mas pode continuar que eu já falo pra você. Tá. E aí ele pregou, cara, mais de 300 sermões sobre um único verso bíblico. E aí ele diz que um domingo de manhã, depois do culto, um diácono da igreja dele, na porta do culto, na porta da igreja, ao final do culto, falou assim, pastor, por que você insiste tanto em falar nesse negócio de nascer de novo? Aí o pastor Whitefield olhou para ele, pensou e falou assim, porque você precisa nascer de novo. Todos precisam nascer de novo. Enquanto a gente não entender o que é prioridade, é porque a gente não nasceu de novo. Quando a gente nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo, eu vou entender aquilo que é prioridade para a minha salvação, para os meus princípios, para a minha família, para a minha igreja. Aí depois eu vou deixar que Cristo acrescente aquilo que precisa ser acrescentado, que nem sempre tudo aquilo que a gente quer acrescentar, de fato, precisa ser acrescentado. Mas o Jó que eu falei com você é o seguinte, por incrível que pareça, o Jó é do Antigo Testamento, o Velho Testamento, mas dá para linkar um pouco com essa passagem do Novo Testamento. Dá. Porque ele é basicamente isso, entendeu? No início ele conhecia apenas ali por cima, Sim. Ele conhecia de ouvir falar, mas conhecia, né? O Nicodemos também conhecia de ouvir falar. E aí ele nasceu de novo, teve a transformação, e aí ele encerra com aquele versículo que ele fala, antes de conhecer de ouvir falar. Agora meus olhos te veem, né? Você sabe nessa passagem. Sim. Então essa passagem é uma passagem muito forte, se você for fazer uma comparação com essa época de Nicodemos. Tem a ver com experiência. Tem a ver com experiência. Então, muitas pessoas apenas conhecem a Cristo do pastor falar, de cantar um louvor na igreja, de cantar uma música na igreja, mas não tem experiência com Cristo. É igual, por exemplo, assim, a gente fala muito assim no Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Santo. A gente consegue provar na Bíblia, por exemplo, quem é o Espírito Santo, o que ele faz, o que ele não faz, mas o que a gente conhece na prática dele? O que ele faz na nossa vida? Eu tenho experiência com o Espírito Santo? Então, essa falta de experiência com Deus é a pior desgraça da igreja hoje. Tem um livro que eu li, Brennan Manning, chamado O Evangelho Maltrapilho. É um livro excelente, cara, muito bom. Vale muito a pena ler esse livro. Brennan Manning, O Evangelho Maltrapilho. E ele diz assim, numa parábola que ele conta no livro, ele fala que certa vez um pecador, numa oração, chegou para Deus e falou assim, Senhor, eles não me deixam entrar na igreja porque eu sou pecador. E diz que nessa parábola Deus olha para aquele pecador e fala assim, o que você quer? Nem a mim eles deixam entrar. Então, ou seja, quando a gente não tem experiência com Deus, quando a gente não tem uma intimidade com o Pai, a gente faz qualquer outra coisa, menos conhecer o Pai. Tem muita gente, cara, na igreja,
que conhece tudo sobre a doutrina, sobre os ritos da igreja, sobre louvor, dogmas, sobre disciplinas, sobre a administração da igreja, mas não conhece o Deus da igreja. Não tem experiência com esse Deus. Viu? Então falta muito isso. Eles são expertos, né, nas outras coisas, mas não são... Mas eu acho que a leitura... O principal, o essencial não tem. Eu acho que, assim, pelo menos o que eu vi assim, na minha vida, da vida das pessoas ao meu redor, o que mais fez para chegar mais próximo de Deus é a leitura da palavra, na minha opinião. A leitura da palavra sozinha. A pessoa fechar no quarto dela, ler a palavra, daí ela... Porque as pessoas, elas erram, cara. Na minha opinião, a igreja, igual a gente tá falando aqui no início, a igreja é um hospital. Sim. Só que, na minha opinião, ela não é só um hospital. Ela é um auto-hospital. Tipo assim, ela é um hospital automático. Você vira automaticamente também enfermeiros. Você vira médico. Então, porque todo mundo pensa que a igreja só tem doente. Não. O hospital, ele tem médico, tem enfermeiro, tem tudo. Sim. Então tem uma autocura, né? Tem remédio também. Tem remédio. Então eu acho que as pessoas, quando ela usa essa expressão de dizer que a igreja é hospital, fica meio pobre. Então eu acho que a pessoa, porque senão ela vai dizer que todo mundo é doente. Ela, não, tem os doentes, tem o médico. E às vezes os médicos pegam uma gripe. São infectados. Quando você fala que a igreja é um hospital... Quem que vai no seu hospital? É legal. Sim, exatamente. São doentes. Nesse aspecto que você... Eu gosto, né? Assim, só que eu não tô falando contra eu tô falando que a gente tem que lembrar que é interessante o desenho do hospital. Não, mas é bem boa colocação, né? Sim. Mas no conceito que a gente fala, por exemplo, claro, assim, a igreja no hospital... mas quem que vai no seu hospital? São doentes? Nesse aspecto. Sim, teve uma vez um cara que eu tava dando estudo bíblico para ele, que eu ia fazer naquele dia um estudo bíblico sobre batismo com ele. Eu ia fazer um convite para ele ser batizado na igreja. Certo. E nesse dia eu fiz o convite e ele me disse assim: não, eu não vou me batizar na igreja. Eu falei: por quê? Porque eu sou pecador. Ué, todo mundo é. Eu falei: mas então é por isso que você tem que se batizar. Eu não tô entendendo. Porque você é pecador, falei para ele. Não, mas eu tô perdido. Ele me disse: eu tô perdido. Daí eu abri lá em Lucas 19:10. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Falei: então ele veio buscar você que você está perdido. E aí o que ele falou? Ele falou: não, mas eu não posso me batizar. O compromisso ele não queria. Aí eu falei assim: me fale quando que você vai se batizar então. Aí ele falou assim: quando eu consertar minha vida com Deus. Tá, quando você para... Eu sabia quais eram as coisas. Sim, não vou citar, obviamente, claro. Né? É por causa disso? Sim. É por causa disso? Sim. É por causa disso? Sim. Não eram coisas que impediam. Lógico que tem coisas que impedem, às vezes, a pessoa por uma questão de ética, de moral, que ele precisa deixar algumas coisas. Não eram coisas assim, né? Forte, uma coisa tipo assim. Sim. Aí eu peguei e falei para ele assim: cara, quando você mudar essas coisas, você se batiza? Sim. Aí eu falei assim: tá, beleza. Mas por que você vai se batizar só depois disso? Você já conseguiu sozinho? Você não precisa de Deus mais. Você é o cara. Caramba, me apresenta o evangelho segundo você. Você fez tudo não sozinho, mais cara. De mudança, cara. Você não precisa de Deus mais, mano. Você conseguiu o que ninguém consegue na face da Terra. Um curso aí, ensina pra nós. Né? Hotmart aí que eu pago. Aí ele começou a pensar, falou: cara, não sei e tal, não sei e tal. E pensou e demorou um tempinho, mas depois ele decidiu, né? Então, eu gostei muito do que você disse, que eu bato muito nessa tecla, que a igreja é um hospital. E eu creio com toda a minha fé nesse ponto. A igreja é um hospital. Outro dia desses, algumas semanas atrás, dando estudo com uma pessoa, ela me disse assim: eu saí da igreja, uma pessoa afastada da igreja, saí da igreja porque as pessoas daquela igreja são falsas. Cara, tem muito disso, sabia? Tem muitos. Tem muitas pessoas que saem da igreja por causa de pessoas que faz parte da igreja, entende? Sim. E aí ela me disse assim: eu saí da igreja porque aquelas pessoas são falsas. Eu falei: você tem razão? Não discordo de você. São pessoas falsas mesmo. 100%. Mas a igreja é um hospital. Exatamente. É um hospital. O que seria... Imagine que você chega num hospital hoje e fala assim: gente, quem aqui está com Covid? Eu não quero ninguém com Covid. Vamos todo mundo embora daqui. Não quero ninguém com Covid aqui. Não faz sentido. Lá é o lugar para as pessoas que estão doentes. Então, se você chegar na igreja e falar assim: eu não vou, né, que são pessoas hipócritas, você fala assim: lá não é um lugar para pessoas hipócritas. E lá é o lugar, de fato. Aí ela falou assim: mas eu não sei o que e tal. Começou a falar algumas coisas. Disse assim: só que tem um detalhe. Então você não vai à igreja por causa das pessoas hipócritas. Sim. Você tem amigos hipócritas? Tenho bastante. Então deixa de ser amigo delas também. Exatamente. E outra, você tá numa igreja, igual isso que eu sempre falo também, a igreja tá te fazendo mal. Sim. Meu amigo, a igreja, ela é um corpo de Cristo que tem vários locais. E assim, você tá no seu ambiente, nesse ciclo de amizade, esse ciclo tá te fazendo mal,
só sair dele, vai pra outra igreja. Sim. Você não tem que ir pra outro lugar mais tóxico ainda pra você cobrir a toxicidade de outro lugar. Não precisa. Ou chega Tem que ir no pro ponto de falar assim, não quero fazer nada mais que envolva Deus, igreja, nada. Aí Tem piora a pessoas que situação. fazem isso. Sim. Aí eu falei pra ela assim, falei, olha, você corre um sério risco. Falei, você corre um sério risco. Do quê? Falei, o risco que você corre é que, 2 pontos. Se essas pessoas que são hipócritas não se converterem, não nascerem de novo, elas vão para o inferno. E se você não se converter, não voltar para Cristo, você também vai para o inferno. Então você vai encontrar as pessoas hipócritas do mesmo jeito lá no Do inferno. mesmo jeito. Aí não fugiu dela. Então você não vai fugir dela. Você está aqui agora só para fugir dela, mas não vai acontecer isso. Então, cuidado. Eu sempre digo assim uma outra frase também, assim, que a salvação não está ligada exatamente a uma igreja. A salvação é por Cristo. E ponto final. Cristo não deixou na Bíblia o nome da igreja dele, porque a igreja dele é um organismo, não é a placa de igreja. Eu já fiz tudo com muitos pastores evangélicos também, né? E um pastor de uma denominação, ele me falou o seguinte, com uma frase que eu nunca me esqueci, falou assim para mim, irmão, se placa de igreja fosse importante, ela estava dentro e não fora. Exatamente. Então a placa não importa. Boa A placa colocação, não né? importa. Faz sentido. Né? A placa é o que menos importa. Então esse é um fato importante. Então a salvação não está exatamente ligada a uma igreja, mas a igreja é um meio do qual Cristo deixou para que você possa alcançar, se conectar a Ele, que Ele possa te alcançar. É a ponte mesmo. É a ponte, é a ponte. Então, e é o hospital. Então ali é o lugar da cura. Mas o que eu tô te falando é que eu ia te perguntar, essa dica pra gente que vive, né, do nada aparece aí uma possibilidade de ainda começa a namorar. E aí, como é que é pro jovem solteiro, assim, e o que começa a namorar? Qual que é a dica que você dá, assim? Tá? Cara, eu acho que acima de tudo... Bom, eu vou contar aquilo que eu vivi no meu namoro, no meu casamento, né? Sou casado faz 10 anos, minha esposa Giane provavelmente tá assistindo agora. Deus abençoe pra você, Giane. Amor da minha vida. A Giane é a expressão da graça de Deus na minha vida. Sempre falo isso para as pessoas e para ela também. Então, amo muito a ela. Temos uma caminhada de 10... Vamos fazer 10 anos de casado agora em janeiro. Casados em janeiro em 10 anos. Mas nos conhecemos há 12 anos, né? 12, 13 anos mais ou menos aí. Então, quando eu conheci ela, eu não tinha nenhum tipo de pretensão de namorá-la e nem casar com ela. Ela era cunhada de um amigo meu, né? E eu conheci ela e tal, e foi super tranquilo, assim, não tinha nada, né? Um dia um amigo meu que já era próximo dela, né? Que era um amigo meu, depois tornou-se amigo meu, me falou, cara, você já viu a guria ali e tal? Ela fica te olhando, não sei o quê. Que eu ia pregar nas igrejas e ela ia junto para assistir os meus sermões, entendeu? Opa. E aí uma vez eu fui fazer uma série de sermões para jovens numa igreja. E esse meu amigo foi, e ela acompanhou ele todas as noites, junto com ele. E aí, um final de culto lá e tal, ele me chamou no canto e falou assim, cara, presta atenção, ela tá de olho em você faz um tempinho já. E eu nem tinha me ligado, cara. Os brothers ajudando, né? Eu nem tinha me aqueles ligado. amigos casamenteiros, né, cara? Todo mundo tem que ter um. Eu nem tinha me ligado, nem tinha, assim, era meio lerdo pra essas coisas, assim, né? Tipo, tá, beleza. Só pra dizer, você começou com 16 anos a pregar, né? Por isso que... 16 anos. Devia ter uns 20 nessa época, só chutando assim, só pra... Não tô querendo saber a idade do cara. Não, cara, eu tinha... Ele tem 38, isso, né? Eu tenho 38 já. Então você tinha... Eu tinha uns 27, 26 por aí. Nossa, você é mais velho que eu, porque eu tenho 26. minha idade, na verdade. Então eu acho que tá chegando a hora, cara. Tá chegando a hora. Tô desencanado isso daí. Tô desencanado. Falta um amigo teu aí falando, cara, fica de olho aí, ó. Tá vendo aí, ó? Aí já ficou a dica. Amigo, o pior que é o Andres. O Andres, ele é esperto nisso aí. Ele é esperto. O André, você quer casar todo mundo. Já tentei Tá aí arrumar... um ministério pra você, ministério do namoro aí, ó. O André todo dia quer casar com a gente com alguém. Só que tá difícil. Tá difícil. Pandemia não tá deixando. Eu acho que eu vou começar por aqui melhor, né? Não, mas foi a pandemia. Mas usa máscara, tranquilo, depois... Não, mas não tem evento. Né? A gente tem que ter evento. Agora na PIB abriu, mas abriu agora. Agora, faz alguns meses. Então é ruim, mano. Continua. Então, aí, cara, esse amigo me falou dela e tal. Daí comecei a prestar atenção, a gente começou a conversar, né? Na época não tinha WhatsApp, tinha, não sei se MSN, da época de vocês tinham MSN na época. Eu sei. Gente, eu tô velho, mas eu tô novo, mas não sou... Eu nem conheci tanto, MSN pra caramba, então, velho. Geração Orkut, anterior. MSN. Falava no MSN, via lá, Banda fulano larga, está online. Ah, beleza. Nossa. Eu sou da época Essa do emoção, bip, cara. né, que dava, Eu bipava
conversar com meus pais. Esquece. Não, mas a gente viu o bip. A turma de hoje em dia não vê isso. Não sabe o que é MSN. Nem sabe o que é. Você fala MSN, cara, que negócio que é esse? Que Não é faz isso? nem ideia, né? Ninguém sabe. Aí, cara, um belo dia eu convidei ela pra gente sair. Pra gente sair fazer um lanche, almoçar, na verdade. Nessa época eu trabalhava na assistência de publicidade ainda, né, no centro da cidade. Aí eu convidei ela e falei, vamos almoçar junto amanhã e tal. Eu saio meio-dia para almoçar, a gente se encontra na praça, que é 2 quadras do meu trabalho, a gente almoça aqui pertinho, e daí beleza, tranquilo. Ponta Grossa, isso? Ponta Grossa. Isso. Aí a gente... Você não demonstrou nada não, né? Tem que ser ligeiro nessas horas. Não, é que aí a conversa estava um pouco avançada já, né? Ah, já tava no Então esquema, assim, já. eu tô acelerando o processo. O amigo aqui. ali é gente boa demais. Não, Ele não vai contar detalhes. A dica dele foi certeira, entendeu? Esse amigo é do bem, velho. Não, a dica dele foi certeira. Você acha que não foi a tua mulher que falou alguma coisa pra ele? Não sei. Não sabe? Talvez sim. Talvez sim. Você acha, Pergunto pra ela hoje aí. você acha que eu devo ir pra Ponta Grossa? Brincadeira. Eu acho que não. Acho que Curitiba tá melhor. Tô brincando. Cara, e assim, esse amigo meu que arrumou pra gente esse namoro, depois a gente arrumou um namoro pra ele, com uma amiga nossa, e eles casaram, estão casados até hoje também. Então são 2 casamentos que arrumaram dessa forma. Na amizade. Foi uma Na troca amizade. aí. Certo, Isso é de Deus. Irmandade mesmo. Uma mão lava a outra na aí. parceria mesmo. Broderagem. E aí foi assim, cara. Então aí, depois da gente conversar por um tempo, quando pra gente sair, a gente saiu, almoçamos, tomamos um lanche no centro. E aí quando a gente foi pra praça pra gente conversar, eu já tinha certeza que naquele dia eu ia chegar e pedir ela em namoro. Tava com o script pronto na minha cabeça assim já. Tudo certo. Tá, eu saio meio-dia, a gente se encontra na praça, a gente almoça até tal horário. A gente vai pra praça, eu puxo um assunto e vou tentar beijar Segura ela. a mão dela. Isso, fazer um esquema assim. Vamos jogar na E sorte. daí até Beijar, já, os caras tão pra até cima. 1h30 tá tudo resolvido, eu volto pro meu trabalho. Tá e tudo certo. programado, né? Tava tudo À programado. noite já. tô casado já, né? E foi assim. No dia seguinte. E aí, só que o meu plano meio que se frustrou, porque a gente chegou na praça, quando a gente conversou, eu falei, pensei da gente namorar, assim, tal, não sei o quê. Ela falou, eu também pensei. Aquela coisa meio assim, né? Tipo, certo. cara, tá tudo encaixando, tudo certinho, né, e tal, né, beleza? Tá na frente do gol. Pensar é bom. Beleza. Aí, o que eu fiz? Eu fui tentar beijá-la, entendeu? Deus amado. E aí ela virou o rosto pra mim. Bateu o dente em dente. Não, ela virou o rosto pra mim, cara. Não, entendi. Ixi. Ela virou o rosto, falei, putz, cara, o que aconteceu, É velho? desdém. Aí eu olhei pra ela assim, falei, o que aconteceu? Aí ela falou assim, você não me pediu pra namorar comigo? Isso Faz aí- sentido? Não, essa menina é de fé. Tem que ser Você não assim. pediu certo, pra namorar é isso mesmo, comigo? tá certo. Tem que ser assim mesmo. Pior que tem Aí que eu ser falei assim. assim, tá, então tudo bem, então. Mas daí eu, tipo, meio que fui em balde de água fria, assim, entendeu? Meio Você que, não engatou logo em seguida. meio né? que, não, Tipo, daí eu quer meio namorar que me comigo, frustrei, uma assim, entendeu? Falei, fogo, então né? beleza, então a gente conversa outro dia e tal, não sei o quê, meio que... Não, eu entendo, é que meio que foi como se fosse um fora. Não, meio eu entendi como Doeu, se fosse doeu, um fora, doeu. entendeu? Tipo, foi tenso, assim, naquele momento. Mas você também não ia pedir de namoro logo na primeira... A dica é não beijar de né? uma vez também, né? Você tem É, que segurar também, na mão é. dela. Foi tudo- Não, mas eu entendo a ele, eu gente te tava entendo. de mão dada, tava Ah, conversando, tá. assim, tipo, só faltava realmente Pelo que eu oficializar entendi, com já um tava bem beijo. avançado. Pelo menos já tava bem avançado. Aí, Mas era a primeira vez que vocês se juntavam assim pra Não. bater um papo? Não. Já É era que um- entendi, ele tá não. pulando atrás eu tô mas pulando as entendi. etapas. Ele pulou, né? é que a gente Avançando. achou que você saiu da igreja pra isso já. É, né? Não, você não, já não, chamou não, ela aquele de mesmo entendi, dia, entendi. Não. Entendi. Passaram-se dias, semanas, Entendi, meses ali e entendi. tal, entendeu? E aí eu meio que me frustrei, falei, beleza. Isso era uma quarta-feira, dia 11 de novembro de 2009. Top. Eu lembro até hoje a data. Meu Deus. E a hora, 12h30, 12h40, mais ou menos assim. Beleza, e passou hora. quarta-feira, lembro. Tá certo, nem sei disso, Lembro. né? Passou Cara, eu a sou quarta-feira, passou a quinta-feira. Eu combinei com ela de a gente almoçar de novo no mesmo lugar, na mesma praça, na sexta-feira. Dia 13 de novembro de 2009. Peraí. Uma semana agora depois? ferrou tudo. Uma sexta-feira 13. cara. Sexta-feira 13. Desculpa interromper, mas... Sexta-feira 13. Não podia cara. perder a piada. Sexta-feira 13. Aí a gente foi de novo lá, almoçamos, mesma coisa, o script estava pronto do mesmo jeito, só que daí, dessa vez o meu script eu mudei. Pedir ela em namoro antes de beijar. Tava lá no meu script, beleza. E foi o que eu fiz, entendeu? Falei, você aceita namorar comigo? Eu aceito. Aí, cara, beleza, oficializamos o nosso namoro. Agora sim, eu vou beijar. Agora sim, beleza. 2 anos depois. 2 anos, putz, cara, daí, né? Aí a gente começou a namorar, namoramos, né, normalmente, assim, tal, graças a Deus. Aí depois eu falei com os pais dela para namorar com ela, né? Falei com os pais dela. Importante. Porque toda a família dela são todos cristãos, todos, né, Menino de igreja, né? adventistas, sim, de Isso igreja, é certo, de cara. berço, Isso é né? legal pra caramba. Então conversei com o pai dela, conversei com a mãe dela.
Nossa, esse momento é difícil, né? Pedir a mão do sogro. É difícil, né? Já passei por isso. Nossa, Eu já passei. Mas o meu sogro, cara, assim, ele é o pai que eu não tive, assim, digamos assim, né? Embora meu pai seja vivo, mas eu não tenho muito contato com o meu pai. Então, o meu sogro é um paizão pra mim, né? Então, eu considero... meu sogro, cara, é paizão, gente boa sim, pra paizão. caramba. Tem uma história que eu li uma vez, que um pastor numa igreja, ele foi fazer uma programação para casais. E aí ele chamou os maridos das mulheres, né, naquela programação, lá na frente, e falou assim: irmãos, eu quero que do meu lado direito venham todos os homens que a mulher manda em casa. Todo mundo foi. E do meu lado esquerdo... A igreja toda. Os caras não queriam apanhar. E do meu lado esquerdo vem os homens que o homem manda em casa. Nossa. Aí os caras começaram a se olhar meio de qualquer jeito, assim, meio coçando a cabeça e tal, ajeitando a camisa e tal, né? A maioria foi todo mundo pra cá. Veio só um cara corajoso pro lado de cá. Nossa. Sozinho. Sério. Aí o pastor olhou, ficou pensando, né, cara? Falou assim: bom, irmãos, vamos começar por aqui então, né? Aí chegou para aquele irmão aqui desse lado e falou assim: irmão, você entendeu a pergunta que eu fiz? Entendi, pastor. Entendi. O senhor entendeu que esse lado é o lado que o homem manda em casa, né? Sim, eu entendi. E por que o senhor veio desse lado? Minha mulher mandou eu vir desse lado, pastor. Eu vim desse lado porque ela mandou. Esperto. Esse é... Ó, sabe aquela frase? Dê um Oscar pra ele, porque se ele perder, dá outro. Porque o cara precisa de 2 Oscars. Puxa vida. Então, assim, o que acontece, cara, essa questão do meu namoro, né? Daí nós ficamos 2 anos namorando, depois noivamos, casamos na igreja, né? Que benção. Casamos no civil no dia 13 de janeiro de 2012, e depois no dia 22 de janeiro, uma semana depois, casamos na igreja, no religioso daí, no domingo de manhã na igreja, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o namoro e o casamento... De data você não morre, né, cara? Problema de data você não morre. Cara, não. eu sou muito ruim. Isso aí você já era, você tá mandando. Véio. Eu esqueço totalmente. Eu não cara. gosto de aniversário, essas coisas também. Eu até esqueço meu aniversário, velho. Nem sei quanto ano eu tenho, cara. O ano se perdeu. Eu acho, cara, assim, que a caminhada, namoro, casamento, né? Noivado, enfim, tudo tem que se basear num princípio. O princípio é assim, é você entender que Cristo precisa ser o soberano lá também. Ah, isso. Exatamente. Entende? Então, Cristo precisa ser o soberano no seu casamento, né? Na sua família. Eu acho que o casamento, ele é um trio amoroso, né? Só exemplificar para ninguém pensar, né? Bobagem. Né? Mas Deus é o centro, o homem é a mulher. O homem e a mulher o homem não é maior, nem a mulher é menor do que eles. São os dois iguais, mas Deus é soberano. É interessante o que você falou, porque aqui na minha aliança, eu coloquei as iniciais, né? Coloquei D de Luciana e A. E o nome de Jesus, Yeshua, em hebraico. Em hebraico, né? Que legal. Da hora, hein, mano? Que benção. Yeshua. Você viu aí, né? Ah, agora que eu vi aqui, Yeshua. A minha aliança, ela não tem. E também não sai do meu dedo. Mas a da minha mulher tem 3 Não sai do teu dedo? Não sai, a minha não sai. Eu já vou chegar nessa etapa aí, já tô quase lá. Tá quase lá. Mas a da minha mulher tem 3 pedrinhas aqui em cima. Ah, é? E daí é também o trio amoroso que eu falei. Sim. Deus, eu e ela, entendeu? Então eu acho que esse é o segredo, cara, assim, sabe? O segredo do casamento. Tá, você encontrar alguém para um relacionamento, você tem que pensar assim primeiro. Puxa, eu acho que tem que ser assim. Eu consigo ser bênção para essa pessoa? Eu acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Entendeu? Não é você pensar assim, pô, aquela moça, aquele cara é bonito, eu vou namorar com ele e tal. Aí você está sendo egoísta, pensando em você mesmo. É isso que eu ia falar. Entende? E muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala, caramba, essa mulher é perfeita. Na verdade, calma, você não conhece essa nem amigo dela. Você é perfeito para ela? Essa é a pergunta. Tem que ter no mínimo uma amizade, né? Lógico. Só né? pela aparência não dá. Pô. Não Se não adianta. vou no Instagram, Os caras querem se seria fazer, muito vazio querem uma pessoa também. perfeita, mas não se preparam também. Exatamente. Não, e você pensa numa pessoa puramente pela aparência, cara, é uma questão muito imatura. Ignorante. Você vai se lascar um pouco. Porque um dia a beleza vai se acabar. Exatamente. Não é só isso também, né? Todo mundo é bonito, tem que só olhar de perto, né, cara? Sim. Então você fica muito perto da pessoa ali, uma hora você vai achar ela feia, cara. Cara, Você cansa. Pode eu sempre ter digo visão assim, do ó. mundo, cara. Sempre digo assim, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, talvez, para algumas pessoas que olhem para mim e falam assim, nossa, que cara feio.
Mas para minha mulher eu sou bonito. Exatamente. cara. Uma pessoa pra trocar uma No ideia. meu caso, né? no meu caso. Só isso também. Mas imagina, uma pessoa pra trocar uma ideia, uma pessoa pra alguma coisa. Principalmente os homens hoje em dia, eles olham muito o lado da beleza. Muito. Eu já vi, cara, casos de verdade, de cara assim que casou com a menina, maluco não dava nada na menina, entendeu? A igreja não dava nada, tava até reclamando. Pouco tempo depois a menina começou, ó, talvez até entrou numa academia, uma coisa do tipo. Sim. Mas não é só questão de beleza, mas os dois juntos, eles se formaram um casal tão bonito, cara, Sim, que um completava o outro legal, entendeu? As histórias que um contava pro outro. E o pastor falou assim, cara, eu não acreditava tanto em você, entendeu? O casamento da minha família, inclusive, teve um pastor que foi contra. Anos depois o cara falou, cara, vocês estão 24 anos casados, velho. Quase 30. Eu não acreditava nisso. Imagina. Eu achava que o casamento de vocês ia passar de 1 ano. Olha. E passou, cara. Então. Por causa de diferença de idade, né? O povo reclama muito de diferença de idade. Eu tava falando isso hoje com a minha esposa em casa, sabe? Qual é o segredo do nosso casamento, né? Porque a gente conversa muito. Eu acho que aí tá um segundo segredo muito legal, assim, muito importante. É a conversa, o diálogo. A gente conversa sobre tudo, cara. Free talk, qualquer coisa que aparece, vocês falam. A gente conversa sobre tudo. O teu companheiro, né? O teu companheiro tem que ser teu amigo mais íntimo com Sim. você, entende? Se você não tem essa intimidade de se falar assim abertamente, Sim. Esquece. Não adianta. Minha mulher, cara, é minha melhor amiga. Uhum. Minha melhor amiga. É a minha confidente, aquela que me motiva, aquela que me aconselha, aquela que conhece os meus defeitos, os meus pecados, assim como eu conheço os dela. E ainda assim a gente tá junto. Então isso é só pela misericórdia e pela graça de Deus. E a gente é muito parceiro. Então hoje a gente vai tirar o dia, por exemplo, um domingo, para ficar só assistindo televisão, assistir séries, por exemplo. A gente fica o dia inteiro sentado comendo pipoca, comendo besteira, salgadinho, refrigerante, assistindo série o domingo inteiro. Entendeu? Hoje a gente vai limpar a casa. Então vamos nós dois lá para começar cedinho, limpar a casa, um lava a louça, outro limpa a casa, lava a roupa. Então assim, é a parceria. Hoje em dia os relacionamentos realmente estão bem mais na parceria, né? Um tá, tipo assim, se Sim. um tá lavando uma louça, o outro tá tendo que varrer. Sim. Hoje em dia é muito, não é só sociedade, mas tipo, você tem que teoricamente acompanhar o tempo, mudanças, tudo. Então, hoje em dia tem que ter mais parceria entre casais. Precisa esse companheirismo, né? A gente divide tudo lá em casa. Então, se a gente vai no pão, na panificadora e compra 10 pães, 5 são meus e 5 são dela. Entendeu? Sabia que eu tenho esse negócio, mas assim, sou pior ainda. Eu compro 10 pães. Eu, em vez de deixar 5 para ela, eu deixo 8, 9 para ela. Sabia? Eu penso Você mais é altruísta, então. próximo que é mesmo. Tipo, se eu não tiver que não comer essa coisa, só tem, vamos supor, tem uma bolacha só de chocolate. Se eu tiver que deixar pra ela, eu vou deixar pra ela, entende? Uhum. E assim é com minha filhinha também, entende? Tipo, aliás... Quando tem filho é pior ainda, né? Porque imagina, você olha a criança e você fica imaginando, cara, imagina se essa criança... Você quer dar tudo pra ela, né? Aliás, você me tá assistindo, amor da minha vida, aí, então... Você é um salve pra você. Salve pra você, Deuciana. Como faz o Igão? Salve pra você, Deuciana. E, cara, eu acho assim, sabe, que a parceria no casamento, no namoro, ela é muito importante, né? Mas só abrindo parênteses que você está falando de diálogo, o diálogo, ele é tão perfeito que a gente estava conversando aqui esses dias com uma psicóloga, que é cliente nossa, que é amiga nossa, e ela comentou que ela estava fazendo uma terapia de casal e o casal estava prestes a divorciar por conta de uma posição da esponja, cara. Os caras brigavam por causa de esponja. Louco, mano. Então, assim, o erro de comunicação da mulher falar, eu não quero que você põe a esponja fora da pia. E o cara... Cara, eu sou assim, cara. Eu não sei onde fica a esponja quando eu lavo meu prato. Porque eu sou assim. Imagina se arrumar uma mulher que briga por causa disso, entendeu? E a terapeuta de casal já começou metendo a rasteira. Ela disse assim, olha, você deveria ficar, tipo, feliz dele tá lavando com você. Tem mulher que vem aqui, casal, que fala que o cara não ajuda nada. Não ajuda em nada. O cara tá lavando com você, entendeu? Então, tipo assim... É complexo. O diálogo, se tivesse diálogo dos dois, era muito simples. Ela ia virar e ia falar, não gosto disso daqui. Ou ela ficou emburrada a semana inteira, ela não queria nada com ele por conta de uma esponja, em vez de falar. Mas eu acho que também pode ser alguns fatores extras que acontecem num relacionamento. Talvez a esponja seja um motivo... O ápice, né? Tipo, seja a última gota do copo, né? Talvez eles tenham um gatilho, alguma coisa atrás que tá desgastando o relacionamento, entende? Então, acho que essa parceria ela é muito importante num casamento, no namoro, começa no namoro e se estende para um casamento, né? Esse diálogo, né? Então, lá em casa, a gente
conversa sobre tudo. A minha esposa é formada em economia, ela é educadora financeira. Então, a gente, lá em casa, essa parte das finanças, ela é quem cuida, porque, lógico, é a formação dela, a área dela, né? Ela tem canal no YouTube, alguma coisa do gênero? Não, ela Ela assistiria, hein? Ela tem um Instagram, um perfil dela, que ela faz atendimentos personalizados, né? Então, ela trabalha com alguns nichos de atendimento, né? Para endividados, para jovens que querem conseguir algo no futuro, para jovens casais, para pessoas que querem fazer investimento na bolsa. Então, ela tem alguns nichos que ela faz uma mentoria para quem quer trabalhar nessa área, né? Então, interessante, né? Porque, pensa comigo, geralmente são os homens, né, que cumprem esse papel. Sim. Só que, pensa comigo, Juba, não é a primeira mulher que faz isso. Já vem uma mulher antes, tipo, que a gente conhece, né, no mundo da justiça, que é a Ellen G. White. Sim. Né? Também. Ela faz esse papel também, ela estudo, ensina, né? Como nós devemos, um lar cristão, como sim. temos que organizar nossa vida financeira, Sim. né? E é legal assim, porque lá, então, o nosso acordo é assim, eu lanço tudo aquilo que a gente gasta, eu lanço na nossa planilha de gastos. Sim. Ela, no final do mês, faz a análise. Ela vai analisar os gastos, os gráficos lá que tem, o que tem que parar de gastar muito, gastar menos aqui. É parceria fazer mesmo, os ajustes. Parceria é uma mesmo. parceria. Parceria Então, forte. eu acho que essa parceria é muito importante no relacionamento. Isso é muito importante. E tem um detalhe muito legal assim também, por exemplo, que nós temos uma diferença de idade entre eu e minha esposa. Eu sou 9 anos mais velho do que ela. Ah, você é mais velho. Eu sou 9 anos. Ela tem 30 anos, eu vou fazer 39 mês que vem agora. Peraí, tu vai fazer 30 anos, talvez 40 anos daqui a pouco. Vou Cara, eu fazer tô olhando aqui, não 40 pensa que eu ano tô. Falando sério, não parece, cara. Te juro, acho que é Obrigado, por causa do parece. espírito jovem. Não, Obrigado. não é. Eu acho não é que tinha a mesma idade dele. Não, tipo, não, achei que tinha 26, 27. Não, achei que tinha uns 31, 32. Igual você falou que casado há 12 anos. Eu tinha entendido que você tava 10 com. anos. Você falou 27, eu entendi que você tava com uns 35, alguma coisa. Não, nem isso, cara. Até menos, 33, por aí. Faço 39 mês que vem agora. Pô, daqui a pouco é 40, Daqui a cara. pouquinho é 40. Ano que vem já é 40. Tá certo. Eu acho Ela que ele não fez- deve ter muita preocupação, porque a gente trabalha com uma dermatologista que ela fala, quando tem preocupação demais, você fica tudo. Puxa aqui, né? Puxa tudo, a testa, tudo, e você não tem nada. Eu falei, esse cara deve ser novão. E genética. filho também, né? Acho que você também não tem filho aí. Não temos Tá filhos. certo. Não temos Então daí a preocupação é menor, né? menor. Mas pretendem ter, né? Porque estamos na terra pra povoar. Nós temos um acordo em nós dois que, por enquanto, a gente não pensa em filhos. Plano de nem eu, cada nem um, ela. né? Tá certo, tá certo, tá certo. Então, por enquanto, a gente tá tranquilo nessa questão. Mas, para encerrar, talvez, Voltando nesse essa assunto, né, questão do do relacionamento, eu acho que é assim, então você procura alguém e tenta identificar assim, eu posso abençoar, ser bênção para essa pessoa? Beleza, eu posso. Agora, essa pessoa pode ser bênção para você? Que você pode falar assim, eu posso ser bênção para aquele cara, por exemplo, para aquele menino da igreja. Mas, cara, ele não vai ser bênção para mim. Porque ele é enfim, tem uma série de problemas, ele é um cara que volta e meia sai da igreja, eu cansei de ver ele com alguns problemas lá fora, com outras meninas. Então, você pode abençoá-lo, mas ele talvez não consiga te abençoar, ele talvez te machuque. Sim. Então, é preciso ter essa maturidade para entender assim, que nem sempre aquilo que brilha aos olhos, no primeiro momento, é realmente aquilo que você precisa. Cara, eu acho que a parceria, eu acho que é interessante porque a minha mulher, toda a vida ela me acompanhou. Então, eu tô assim, amor, eu vou ter que pregar lá em tal cidade, tal dia. Beleza, vamos junto. Isso eu concordo. Eu vou estar contigo. Então, assim, ela é muito parceira, assim, ela me acompanha. Existem ocasiões que ela não pode por causa dos compromissos que ela tem. Então, Trabalho, daí ela né? não vai. Por exemplo, aqui hoje ela não veio porque ela tinha outro compromisso agora à noite com uma outra pessoa que ela estava atendendo. Então, ela ficou em casa. Mas a gente orou antes de sair, ela me deu, Sim. Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Eu chego em casa, ela está acordada me esperando, não importa a hora que eu chego, ela está acordada me esperando. Então, assim, a gente tem essa coisa, assim, muito companheirismo um com o outro. Tem uma frase de um autor norte-americano, Andrew Gruley, se não me engano, que ele fala assim que casais que oram juntos são mais felizes. Né? Então, assim, nós temos em casa um plano, a gente ora todos os dias juntos. Eu tenho a minha devoção pessoal de manhã, eu levanto às 5h20 da manhã, vou para o meu escritório, para uma sala que a gente tem em casa, oro, estudo, medito. Eu faço um estudo bíblico com uma pessoa às 6h30 da manhã, pelo Zoom já, virtual. Depois ela levanta, ela faz o momento dela de devoção, depois a gente toma o café da manhã juntos. Aí a gente lê uma meditação junto, a gente ora juntos, aí cada um vai seguir os seus compromissos.
Mas até a hora da gente orar junto, a gente faz tudo meio que sincronizado para não perdermos essa conexão um com o outro. E à noite a gente sempre está junto também. Então, é muito importante essa parceria. Então, encontrar alguém é um trabalho ardoroso, eu diria. Né? Você não pode se fincar já na primeira pessoa que você encontrar. Isso daí é um negócio que... Analisar primeiro, orar a Deus, acho que é muito importante. Né? Eu acho que Sansão está aí para provar para a gente que não é só os olhos, não é só a beleza. O não orar a Deus também traz muita confusão. Tá aí Sansão para... Acho que tem que desencanar também. Por exemplo, na minha época, que eu acho que eu mais me ferrei em relacionamento era quando eu estava todo dia pensando nisso. Aí, nos últimos 3 anos... 4 anos eu parei de pensar nisso daí. Então eu acho que o foco é o cara não focar nisso aí. Idolatria, vira idolatria. Vira idolatria. Falando sobre você que faz teus estudos antes de como é que é? Começar o teu dia, eu quero recomendar para a galera jovem aí, né, que tem um contexto bíblico, né? Que é um negócio de escola sabatina para jovens. Tá. Justamente ele está falando de sexualidade, né? Isso. Bacana. Essa é a lição 11, mas ela começou em julho, né? Julho, agosto, setembro. Isso. São 3 meses. 3 meses. E agora vem outubro, novembro e dezembro sobre Deuteronômio, sobre o livro de Deuteronômio. É muito interessante. Que massa. Até tem podcast. Tipo, tem. É um áudio gravado, né? Não é vídeo, é só áudio gravado. Sim. Que pode ajudar a galera aí, né? Que tem acesso mais em celular e essas coisas. Tem um pessoal daí pra você indicar pra gente conversar aí, mano? Pra gente trocar uma ideia com eles? Tem sim. Indica depois aí. eu vou passar pra vocês uma galerinha pra... Isso aí. Bem bacana. Pô, bacana. Ó, a gente tá chegando na reta final aqui agora. Acredito que falamos... Nossa, esse foi top, hein? E olha que, mesmo que a gente tá gravando, aquela coisa toda, eu falei, como é que a gente... Eu não conhecia você, mas o Anderson conhecia. Uhum. E foi desenvolvendo eu não conhecia muito assim também, eu não mas sabia da prisão, do assunto que a gente falou agora, que foi um negócio de Deus, né, cara? Que vai Sim. sair muito corte bom, que vai abençoar muita galera, cara. Ele anotou as dicas de, né? Notei. Anotou certinho. Checklist. Fez Um checklist, né? Mas eu continuo não pensando nisso, porque senão eu fico louco. Só uma coisa, tem aquilo que você falou dos presidiários, eu sinto que você tem muito mais coisa, muito mais história nesse sentido de falar. A gente tem vários pastores que a gente tá chamando e falando assim, olha, a gente vai chamar tem de que novo chamar na segunda temporada. Volta, pode chamar que a gente volta, cara. Porque não dá, daí vai ter certeza. que chamar em outro E num momento. podcast não dá pra contar tudo, né? Não, muita história. Mas aí Muita você história. separaria várias histórias e viria tipo um podcast só de Sim, contação. Você sim. contaria mesmo. Pode ser, com certeza. Tema específico Com e tal. E certeza. falar mais também da sua faculdade de história, né? Que você. Sim. Eu adoro história, cara. Então, assim, a gente falar mais desses assuntos. Vamos. O pai marcar. dele é muito bom em questão de história, né? Nossa, meu pai é gênio. Eu vou também, meu avô. Bate um papo depois com o pai dele. Vamos conversar. Pessoal, a gente esqueceu de falar a Rebeca e o Israel, né? Que tá atrás das câmeras, estão fazendo os cortes. É isso aí. E isso aí, pessoal. Daniel Solange também. Exatamente. Suas redes sociais, irmão. Eu tenho apenas no Twitter e no Instagram. Twitter e Instagram. Ambos é O Valentim. Ô, Valentim, tá aparecendo Valentim com 2 L's. 2 L's. Né? O O Valentim. Valentim com 2 L's. Top. É Tá isso aparecendo aí. aqui, tá aparecendo na descrição também. Então, pessoal, vocês não vão fugir, não tem jeito. E vai ter cortes. Vai ter cortes desse episódio e que vai estar lá no Instagram e no nosso canal, né, de YouTube. Todo dia tem, menos sábado e domingo. Compartilhe. Fale para o seu colega de sala, seu colega de igreja. Colega né? de estudo também, né? Colega de estudo. Compartilhe esse podcast porque é uma benção. É um conteúdo para você, jovem cristão, tá? E fica atento aí que vai ter novidades mais pra frente aí. Vamos ver como é que a gente faz isso. Talvez a gente comece a criar um novo tipo de episódios que... Quem sabe, né? Vai que a gente faz o evento da E Way assim, to Christ, hein? muitas Imagina. vezes a gente pode, como ele falou, a gente pode trazer esses presidiários aqui também, a gente pode entrevistar os caras podem contar histórias. Ou ir na de cadeia transformação. lá, filmar cadeia. o dia, o make-off. Não, mas dá pra filmar com aqui- outros equipamentos. Não, no celular, entendeu? A gente pode filmar. Não, aí é tranquilo. Eu tô falando ideias assim que a gente pode desenvolver entre a gente. Claro. Qualquer ideia, né? Não, mas é isso aí. Vamos fechando então, pessoal. Deus abençoe todos aí. Só esqueceu de falar, pra mim você falou em off, falar que a igreja que você tá agora. É verdade. Que você tá fazendo o intercâmbio, tá em 3, 4 Assim, igrejas. então eu sou evangelista da Igreja Adventista, né? Sou evangelista, instrutor Massa. bíblico da Igreja Adventista. Para aqueles que assistem a TV e ouvem a Rádio Novo Tempo, eu também sou representante deles aqui em Curitiba. Então, materiais que aparecem na TV e na rádio,
Se alguém precisar, pode entrar em contato, eu posso levar em casa pessoalmente, posso entregar de qualquer outra forma que precise. Porque às vezes pede e o correio não entrega, porque demora, uma série de questões. Então, eu pedi um material, não recebi. Então, coloco... Você tem estoque, digamos? Eu não tenho estoque em casa, mas eu tenho como conseguir na igreja, na associação, muito mais fácil. Então, preciso do material, vou lá e entrego para a pessoa ainda essa semana, se preciso for, né? Uhum. E eu estou trabalhando agora, meu ministério estou exercendo agora no momento na igreja na região do Bom Retiro, né? Então, abrange uma igreja do Bom Retiro, que fica no bairro do Bom Retiro, e também em Almirante Tamandaré, a igreja do Jardim Paraíso. São 2 igrejas, né? Então eu sou auxiliar do pastor lá, pastor Luiz, na parte de evangelismo, né? Então que massa, cara. Que é um bom retiro, se prepare para esse podcast, assistir esse podcast aí do irmão. Com certeza. Vai ficar bem assim. Então a gente tem uma mensagem, geralmente convidado para trazer, tipo assim, uns 2 minutinhos, só para uma frase, alguma coisa para os jovens que estão nos ouvindo. Tá. Algo para fechar com chave de ouro. Então eu vou ler o verso da minha vida, meu verso preferido, que é Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, ou seja, Deus é aquele que tem um plano para minha, para sua e para nossa vida. O que a gente tem que fazer? A gente tem que apenas permitir que Deus exerça o senhorio e o poder dele na nossa vida. Quando a gente permitir que Deus faça a vontade dele na nossa vida, nós vamos ver milagres acontecerem. Nós vamos ver Deus agir e a gente vai poder falar para as pessoas com muito mais propriedade aquilo que Deus é capaz de fazer, porque a gente vive, a gente não está apenas falando, como Jó. Só ouvir falar de milagres, de coisas que Deus fez. Não, a gente vai poder presenciar e viver aquilo que Deus pode fazer de verdade. Amém. É isso mesmo. Amém. É isso aí. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, Até lá. tchau. Tchau, tchau. Falou!